Bom dia, boa tarde, boa noite, minha rapaziada. Aqui quem fala é o Mister. Eu resolvi fazer uma análise desse jogo. Eu passei aí as últimas 2 horas analisando cada aspecto desse joguinho aqui pra vocês, da Ilha dos Bagres contra, aliás, da Rave dos Bagres contra o time da Ilha das Lendas. E eu resolvi fazer esse review aqui pra vocês. Talvez eles vejam esse vídeo, talvez não, mas é de coração e resolvi fazer esse review. E anotei alguns dos pontos aqui sobre os quais eu queria falar. E vamos pro vídeo direto, porque a gente sabe que vai ser um review longo. Então vamos aí. Ó, a primeira parte que eu queria tratar, eu vou deixar o áudio do Minerva um pouco baixo em alguns momentos, e eu vou aumentar ele em algumas horas em que a comunicação for extremamente necessária da gente escutar, tá? Aqui eles estão setando o jogo, e aqui a gente entra no primeiro ponto dos picks e bans, que pra mim entra num ponto onde a Ilha das Lendas resolveu banir picks de conforto do time adversário, certo? Um pouco sem coordenação, eu acho. Eu acho que eles não pensaram na hora dos bans no que eles poderiam banir que seria forte contra eles, e sim o que eles poderiam banir que era muito forte, por exemplo, o gesto do Giamago e a Irelia do Giamago, que também são dois target bans. O próprio time da Rave dos Bagres baniu 2 targets do Mylon, o Renekton e o Olaf, e deu um target no Minerva, que estava jogando muito bem de Elise esses dias na live dele. Então assim, foram bans assim muito estacionais. O Gato inclusive jogou muito bem quando estava no CBLOL aí, de Wukong era o principal boneco dele. Então mais um ban target, que eu acho que eles não consideraram o meta, não consideraram que eles poderiam considerar aí, que eles poderiam pegar, qual que era o objetivo da composição deles dentro dessa lógica. Então acho que foi uma coisa meio targetzinho também. Claro que não há muito estudo por trás desses jogos, assim, que são mais festivos. Mas eu acho que o primeiro erro deles foi esse. Também tiveram erros do time da Rave dos Bagres, que eu também vou apontar aqui, inclusive nesses picks e bans. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a primeira escolha. A primeira escolha, padrão do time da Ilha dos Bagres, talvez com um pouco de não domínio pelo Minerva. Eu pelo menos não tenho visto, enquanto acompanho as lives dele, ele jogando muito de Sejuani, embora seja um boneco que a gente saiba que ele sabe jogar. A gente sabe que o Minerva sabe jogar de Sejuani, aí é um bom jogador de Sejuani faz muitos anos. Embora eu prefira ele com junglers um pouco mais agressivos, que forçam plays um pouco mais sozinhos pelo mapa, que tem um pouco mais de setup. Mas a Sejuani também é um jungle standard aí do meta, um dos junglers mais fortes do meta inclusive. Só que eles esquecem de um ponto, que talvez eles poderiam ter pego esse flex no Gragas, porque o Brucer ele vem jogando de Gragas aí na mid lane há algum tempo. Eu sei que o Mylon também é um exímio jogador de Gragas, sempre foi. Vi alguns jogos do Mylon agora, há uns dias atrás, de Gragas top, e acho que eles poderiam ter pego esse pick pra eles, como first pick, como primeira escolha. Garantiu também a Rave dos Bagres e o Aphelios, que é um pick que está muito forte, é um pick que tem quase nenhum counter nesse meta. Os poucos campeões que tem muita força contra Aphelios, eles não estão tão bem no meta. Eu acho que a Xayah é um ótimo campeão, só que pra mim essa escolha faltou um pouco de objetividade do time aí da Ilha das Lendas. Faltou um pouco de objetividade no seguinte sentido, de entender a prioridade e pra onde eles iriam jogar e qual era o momento do jogo que eles iam escolher. Eles pegaram esse Xayah Rakan, eles sabiam que viria alguma coisa aqui nem Thresh, Lulu do outro lado. Provavelmente seria um Thresh, porque o Thresh ele é muito forte contra o Rakan, e eu acho que eles não se atentaram para esse ponto, porque a liberdade que o Thresh dá pro Aphelios antes do nível 6, que é o ponto fraco da Xayah Rakan, é o antes do Spike, porque eu considero o Spike do Xayah Rakan nível 6 muito forte contra qualquer boneco da bot lane, inclusive contra o Aphelios. Mas o Thresh ele consegue lidar com essa pressão de kill que eles poderiam ter na lane muito bem antes do nível 6. Então eu acho que eles desconsideraram um pouco a força que teria o pick do Thresh aqui nesse início de draft, né? Com o draft seguindo, eu acho, e aqui, que foi um decoy do time da Rave, vou chamar assim de Rave, banindo o Jax. Por quê? Porque com esse ban de Jax, todo o time da Ilha das Lendas imaginou que esse Gragas não iria pro top. Porque o Gragas a gente sabe que inclusive está mais no meta agora, porque ele é um boneco que está muito forte, é um boneco que é um flex muito forte. Porém, ele é um boneco que começou a voltar pro meta por conta da força do Jax. Ele se dá muito bem contra o Jax na lane. Então, qual seria o sentido do time da Rave banir Jax, sendo que eles
queriam mandar esse Gragas pro top lane. Então acho que aqui foi um decoy e o time da Ilha das Lendas caiu nesse decoy. Eu não vi a comunicação do time da Rave dos Bagres. Não sei exatamente o que pode ter acontecido lá na lógica deles do outro lado. Mas eu acredito que se não foi um decoy, pelo menos passou fortemente a impressão de que esse Gragas não iria para o top lane. Aqui seguem os bans normalmente, eles baniram Sylas, que seria uma escolha de jungle que na minha opinião é fraco contra Sejuani no início, porque a gente sabe que o clear do Sylas é muito ruim no começo, e ele é um jungler que depende muito das primeiras lutas do jogo, porque o clear dele é muito ruim no início. Então se ele se dá mal e sai muito atrás da Sejuani, que é um jungler que consegue tanto fazer a jungle mais rápido, tanto quanto setar objetivos pelo mapa mais rápido do que o Sylas. Então eu acho que foi um ban que não fez muito sentido da minha cabeça. Mas eles quiseram banir e baniram também a Camille, que poderia ir pro Sleaze, que joga de Camille top. Ou também, aí não sei se eles imaginaram isso, mas eu sei que o Jamago também é um exímio jogador de Camille aí na mid lane. Certo? Eles esquecem do Lee Sin, que pra mim é um pick de muita força nesse 3v3 do bot. Tá certo? Esse 3v3 do bot, antes do nível 6, na minha opinião, ele é completamente do time da Rive dos Bagres. Eu acho que eles não têm prioridade. Eu acho que o time da Ilha das Lendas não tem nenhuma prioridade na bot lane, porque o Aphelios ele vai ter essa distância no início. O Thresh é muito bom esse setup contra o Rakan no começo, e o Lee Sin é um jungler que é mais forte no início. Eles não sabiam aqui da Zoe ainda, que vai vir pelo time da Rive dos Bagres. Então eles pegam o Victor, que é um pick de muita força da mid lane. É um pick de muito conforto do Brucer, que sabe jogar com o boneco, sabe os tempos do boneco. O Brucer é bom com esse boneco, ele não é ruim. E ele não joga mal a partida. Eu diria que não houve um jogador individual que tenha jogado muito mal. Eu acho que foram várias escolhas aí que a Ilha das Lendas tomou e que foram ruins e que vocês vão acompanhar daqui a pouco. Aqui eles ficaram com medo desse Yone vir no mid. Seria um pique esquisito contra o Victor, na minha opinião, porque ele perde muita força de luta. O 3v3 que poderia ser, o 4v4, o 3v3 que poderia ser o Skirmish bot lane, o Skirmish bot side no começo, poderia ser muito forte com outro mid laner, perderia força com esse Yone. Mas essa Zoe pra mim é um pique muito coringa nesse sentido, porque a Zoe ela tem um domínio de objetivo muito grande no início, ainda mais contra um Victor, que no começo não tem essa força toda, até ali 2, 3 itens ele não dá tanto dano, não consegue setar tão bem os objetivos, não consegue puxar tão bem a lane. Então eu acho que essa Zoe foi muito forte aqui nessa composição, embora ele esteja fora do meta. Eu acho que a Zoe ela tem uma boa distância contra a Xayah, ela consegue ficar fora da range se bem jogada contra o Sion e contra o próprio Victor, né? Dá um outrange interessante no Victor. E é um pique claramente que quer setar objetivo cedo. É um pique de setagem de objetivo cedo e que aqui vai se provar muito bom no decorrer do jogo. Análise do início da partida. Aqui, na minha opinião, a Ilha das Lendas falha no seguinte sentido. Eles deveriam ter traçado um plano de jogo interessante. Sabendo que, na minha opinião, eles deveriam saber, e sabiam, que eles são muito melhores que eu, que estou gravando esse vídeo, que a força da botlane deles seria depois do nível 6, a força da botlane e a força do bot side dele seria depois do nível 6, sabendo que o Aphelios teria prioridade, sabendo que a Zoe poderia ter prioridade no mid e de setagem de objetivos, eles tinham que traçar um plano de início de jogo. E aqui pra mim é a primeira falha, não sei se do time todo, na comunicação, a falta de planejamento, ou simplesmente de uma leitura ruim, pra mim, do Minerva desse começo de jogo, tá? Vamos começar. Aqui tá o primeiro erro da partida. Eu tô um pouco lento porque eu fiz algumas anotações aqui, pessoal. Então eu tô lendo as minhas anotações que eu fiz sobre esse jogo. Eu acho que esse início de jogo, eles pegam um track interessante do Lee Sin. Eles sabem que o Lee Sin vai pra bot side justamente para fazer esse skirmish bot side que é deles no começo. É do time da Rave, que eu já falei tantas vezes que tá até repetitivo, né? E eles têm visão do Lee Sin. Nesse momento aqui, ó, não mostra, tá? Em algum momento desse começo de jogo, a Zoe ela guarda a Aquâmina do Minerva. Então eles vão ter visão dessa passagem do Minerva. E aqui pra mim tá o primeiro erro dele. Sabendo que eles teriam mais pressão na mid lane, sabendo que a Zoe tem mais pressão de jogada e de entrar na jungle inimiga mais cedo do que o Victor. O Minerva, ele pra mim comete um erro aqui, que é um erro de leitura. Pra mim, estava claro que o Lee Sin ia tentar invadir, e fica mais claro ainda quando a botlane da Rave começa a puxar muito.
O Minerva ele termina o primeiro buff antes do Lee Sin, e o Lee Sin faz um decoy que vai pra cima, certo? Ele vai pra cima, sem visão, ele dá a volta e vem pro bot side. Aí que tá o pulo do gato. Ele dá a volta e vem pra esse bot side, faz esses 3 campos aqui, né? Faz esses 3 campos e vai entrar com 12 de farm na lane do Minerva, na jungle do Minerva. A bot lane tá puxada, o mid tá even por enquanto, mas a gente vai ver que a Zoe vai se mover primeiro, e nesse momento é interessante a gente escutar a comunicação. O Minerva chega no red sem visão, sem a visão do caçador inimigo, mas imaginando que ele poderia estar aqui. Ele ainda fala isso, inclusive. O Brucer fala uma coisa que é muito importante: já já eu consigo praia o mid. O Minerva fez os 3 campos do bot side, porque a Sejuani te permite isso, é um jungle de muita capacidade de clear, mas na minha opinião o erro dele foi fazer essa Kwame. Por quê? Ele vai perder o tempo que ele teria de fazer o red e estar bot side para um cover, para um skirmish que poderia vir, para algo que ele poderia imaginar, porque ele foi visto, as pessoas sabem que ele está aqui. Então, na minha opinião, o que ele poderia ter feito é ir direto daqui pro red, ou ter dado a volta por fora da visão do time da Rave e feito o red e estado bot side para dar o cover antes do nível 6 para a bot lane dele. Mas não é isso que ele faz. Ele faz o red na visão, o time da Rave sabe que ele está aqui, ele vai pro red, o Minerva diz que eles sabem que ele está ali, ele verbaliza isso, e esse primeiro erro de comunicação vai desembocar na primeira play errada do time da Ilha das Lendas. A Zoe começa a se movimentar, mesmo o Brucer tendo dito que pegaria a prioridade. É muito difícil, mesmo dizendo que pegaria a prioridade, o Victor pegar a prioridade da Zoe nessa lane. A Zoe tem muito potencial de push nesse momento do jogo e tem muito potencial de setagem de play. O Minerva, sabendo que o Lee Sin está aqui, verbalizando que o Lee Sin estaria aqui, mas achando que o seu mid lane se movimentaria primeiro, continua fazendo red e chama o skirmish da bot lane. O Eza não pode se movimentar, porque senão ele vai perder muito recurso, muito necessário para ele chegar no spike do nível 6 da bot lane, então ele não pode se movimentar. Mas o Baiano já começa a movimentação. O Brucer, nesse momento na comunicação, ele não fala nada. Ele não diz que a Zoe está descendo nesse momento aqui. Então não tem como o Minerva recuar, desconfiar que essa Zoe está vindo. Por mais que ele pudesse ter olhado o minimapa, ele teria que estar atento. Mas o LoL é um jogo em time, rapaziada. Não tem muito o que ser feito aqui. Não estou dizendo que a culpa dessa play aqui é do Brucer, mas eu acho que eles poderiam ter se comunicado melhor para fazer com que essa play desse certo. Vai haver ainda aqui um erro, na minha opinião, mecânico do Minerva, que poderia ter saído vivo dessa play, mas também é muita coisa. A gente não sabe o que se passa, se ele queria nesse momento, achando que o time dele se movimentaria primeiro, forçar um skirmish em cima desse Lee Sin que tá usado, ele tem 12 de farm, ele tá atrás em farm, ele precisa desse skirmish. O Lee Sin precisa desse skirmish, porque senão ele vai perder muito tempo de jogo. Ele fez os 3 campos do bot side, tem 12 de farm, tá invadindo. O Minerva, se garantir esse red, vai ter 20, vai estar muitos campos na frente dele. E vai conseguir base na melhor das hipóteses. Mas aqui o Minerva comete um erro, pra mim. Ele garante o red, joga bem nesse sentido, só que ele não flecha, não tem reflexo suficiente para flechar essa bolha da Zoe, nesse momento aqui. Nesse momento, sabendo que ele estaria sleep, o que ele poderia fazer também é gastar esse flash de uma forma mais inteligente. Ou indo na direção do Brucer, o que eu acho até difícil, mas o que distanciaria ele um pouco mais do próximo dano, do dano de continuação da Zoe que vem em seguida. Ou ele poderia ter fechado na direção do Baiano, que talvez pudesse ter ajudado ele melhor. Se ele flecha talvez a parede daqui pra cá, talvez ele saísse vivo. Mas ainda assim é uma play que foi uma falha de comunicação. Não dá pra colocar tudo em cima da mecânica de 1, 2 jogadores, porque aqui foi uma falha de comunicação. Eles ficaram em dúvida do que fazer. O Lee Sin e a Zoe vão matar ele. A Zoe até pega um flash pra conseguir sair, consegue o skirmish bom. O Brucer tá sem mana, então assim, o Brucer teria que gastar a mana dele para puxar o mid. Então ele já estaria nesse skirmish sem mana, mas pelo menos ele forçaria, talvez na cabeça dele, nos 2,40 que eu falei, a Zoe a não descer. Mas mesmo assim era um skirmish ruim. Era um skirmish ruim porque o Lee Sin ele tem potencial de kill na Sejuani no começo do jogo. Por mais que o Minerva tenha acertado o smite, tenha pego o red, o Lee Sin ainda assim tem uma threat em cima da Sejuani. Então essa play aqui não deveria acontecer. Era uma play que deveria ter sido defensiva. O Minerva poderia ter esquipado um campo, poderia estar bot side um pouco mais na frente. Muita coisa poderia ter acontecido, mas o principal do micro é o macro nesse ponto. A microplay aqui teria salvado um, teria salvado o outro, se tivesse jogado um pouquinho melhor, mas a falha de comunicação foi que gerou esse erro. Agora,
não é erro de um lado só. O time da Rave também erra. Então assim, eles tentam forçar, o Trash gasta um flash desnecessário aqui para tentar pegar o Victor, tá? Para tentar continuar esse skirmish. O Eza começa uma movimentação, a wave do bot tá frisada aqui para ele, então tá numa boa posição para ele continuar esse push. Sabendo que ele sim vai estar aqui, porque ele precisa compensar os campos, eles não podem também jogar completamente agressivos, eles precisam saber onde está a Zoe. Eles não têm a movimentação da Zoe, então eles começam a voltar para a bot lane. O Minerva, que morreu, vai começar a sair daqui, a Zoe sumiu do mapa, não está bot side, eles não têm visão dela bot side, então o que dá para imaginar é que ela tenha voltado base. Então o Bruce nesse momento ele tem uma vantagem de push. Ele tem que voltar para lane, ele tem que pegar esse tempo e ele tem que puxar essa wave. Por quê? Porque o gato com 12 de farm, 3 campos e agora 16 de farm, porque ele vai pegar esse campo aqui do Minerva, ele tem que voltar para sua jungle para fazer um blue, tem que tentar fazer esse aronguejo de baixo, ele tem que compensar o tempo que ele perdeu, não pegando o red do Minerva, não roubando o campo que ele queria roubar. Então é isso que ele faz. Ele vem, farma o golem e tenta vir aqui. O Minerva, muito inteligentemente, percebendo o back da Zoe, inclusive ele olha que a Zoe não está no mid, ele olha como está a prioridade da wave do mid, ele sabe que o Brucer consegue puxar e ele chama uma call de entrada no blue inimigo. O Trash gastou flash, ele não tem como imaginar essa contestação. O tempo do time da Ilha das Lendas é melhor, os recursos que eles têm para uma próxima play aqui são recursos melhores, porque o Baiano pode acompanhar, o Baiano tem flash, o Victor tem tempo na frente, então o Minerva sabe que o Lee Sin provavelmente vai tentar pegar esse aronguejo e vai tentar voltar para a jungle dele, talvez para fazer esse blue, ou talvez para tentar dar esse clear antes de voltar para a base, porque ele está 2 campos atrás, agora um campo atrás. Ele vai pegar mais um campo, que vai ser esse aronguejo, os dois vão ficar even, só que ele sim não resetou. O Minerva tem a vantagem do reset, o Minerva tem a vantagem da itemização, e ele tem a vantagem de que o seu mid laner não foi para base. A Zoe tá na base, não consegue ajudar o Lee Sin caso ele tome esse invade. O Minerva inteligentemente, percebendo que a bot lane voltou a ficar even, certo? Voltou a ficar even. O Eza não perdeu recurso, o Eza continuou na bot lane, vai conseguir ter o push dessa wave, ele entra no blue inimigo e rouba o blue. O gato aqui tarou porque não foi base. Eles conseguem roubar esse blue, mas não matam o gato. Tranquilo, conseguiu uma boa resposta. Conseguiu uma ótima resposta. O Victor com teleporte volta à base. Então ele não vai perder tempo nessa mid lane, porque ele tem a vantagem do teleporte. Ele tem a vantagem do teleporte se ele quiser usar. E provavelmente ele usa, não me recordo, mas acho que ele vai usar esse teleporte para pegar essa wave. Usou. A vantagem é a seguinte. A wave que estava ruim, porque a wave do bot, por mais que eles tenham feito um hard push, o time da ilha até respondeu um pouco bem, porque eles não conseguiram chovar essa wave. O time da Rive não conseguiu chovar essa wave. E a wave ficou meio ruim. Então aconteceu um stack de wave pro time da Ilha das Lendas. E esse stack de wave permitiu com que eles counter puxassem a lane, com o Baiano dando recal. E aqui, como ninguém erra só de um lado, existem 5 jogadores dos dois lados, o Trash cometeu um erro, na minha opinião. O Eza pega a prioridade, ele estaca essa wave e consegue puxar, enquanto o Baiano vai base e vai começar a desenhar uma jogada para mid lane na Zoe, que acabou de voltar. E aqui a Zoe comete um erro, porque assim, o Minerva entra na jungle, rouba o blue. Os campos dele do bot side não estão up. Ele não tem por que voltar para base, certo? Ele não tem por que voltar para base, ele só fez um campo. Então o que o Minerva faz, e faz de forma muito inteligente, e faz até, acredito eu, sendo visto. Ele passa nessa Quamina, então ele é visto vindo pro topside. A Zoe não tem nem essa desculpa para usar. Porque o Minerva é visto na Quamina, no aronguejo vindo pro topside. Então eles sabem que o Minerva provavelmente vai tentar garantir esse aronguejo de cima. O Mylon, que jogou muito bem essa partida, tem o push em cima do Gragas. Mesmo sem mana, ainda assim o Gragas não consegue sair da lane dele para contestar esse aronguejo, para contestar a visão do rio, para contestar nada. E o Mylon tem uma sacada de mestre. O Mylon, aproveitando o push que ele tem na topside, ele vai buscar informação. Porque a única coisa que vai impedir a play do Baiano e do Minerva de acontecer em cima da Zoe, que acabou de voltar, depois do aronguejo, é a presença do Lee Sin. Então eles precisam saber onde está esse Lee Sin. E o Lee Sin, na minha opinião, ele não
não é que ele erra, mas talvez ele tenha imaginado que o Gragas iria morrer, ou ele que gostaria de fazer uma play em cima do Sion. Alguma coisa ele imaginou para esse topside. Então ele vem direto da base para esse Golem. Golem esse que o Mylon tinha acabado de colocar a visão. Então eles sabiam exatamente onde estava o Lee Sin. Nesse ponto em que o Minerva entra na jungle. O Lee Sin vem resetado da base para esse Golem. O Gragas reseta junto com o Sion num tempo comum, normal. O Minerva, sabendo disso, pega o aranguejo e o Baiano já está na movimentação. A wave que foi chovada aqui, agora o Aphelios está tentando responder. Era uma wave de catapulta, então o ESA vai chegar na wave sem perder recurso. Então o time da Ilha das Lendas vive um momento bom no jogo. O Minerva garante esse aranguejo, tendo visão do Lee Sin, sabendo que pode forçar uma play no mid. E a Zoe comete um erro crasso. Gastado o flash que ela havia gastado naquele skirmish, ela tenta trocar dano com o Victor porque ela tem double buff. Então ela acredita que o momento dela é melhor, até porque ela resetou e o Victor não. Ela não imagina que essa Xayah vai estar aqui nesse momento do jogo e ela tinha que saber que a Sejuani estava topside, ela tinha que saber que a Sejuani estava nesse aranguejo. Não tem como. O único lugar que a Sejuani poderia estar era ali. O único lugar que a Sejuani poderia estar era ali numa play forçada. Então quando ele tenta escapar, ele dá de cara com o Minerva. O Minerva não sabe se ele gastou flash, ele gastou na play passada. Tá bom? E eles vão garantir essa kill, double buff. Poderia ter ficado pro Bruce, né? Mas acaba que fica pro Minerva, não tem muito problema aqui nesse ponto, certo? E eles conseguem uma ótima resposta num tempo que o Baiano praticamente não gastou. Porque o Baiano volta pra base antes do Thresh, muito inteligentemente. O ESA não perde recurso na botlane, ou perde pouco recurso na botlane. E o Baiano vai estar lá na botside normalmente, como deveria ser. O negócio é o seguinte. Eles tiveram visão do Lee Sin resetado no Golem, viram o que fez, sabiam que esse Lee Sin estaria aqui, certo? Aqui existe um primeiro ponto que tem que ser ressaltado. E nesse ponto aqui, na minha opinião, não existe certo ou errado. Existe plano de jogo, existe o que o Minerva gostaria de ter feito, existe o que o time da Ilha das Lendas gostaria de ter feito com o recurso que eles pegaram, certo? Eles mataram o mid, puxaram a wave, o Baiano está num bom tempo de wave. O ESA chegou primeiro que o Aphelios na wave e poderia ter puxado para garantir uma pressão e visão no dragão, porque o Baiano teria que voltar pelo rio. Eles poderiam lutar por isso aqui se eles quisessem. O Minerva, não sei se querendo tirar recurso do Lee Sin, porque o Lee Sin já estava atrás. Não sei qual era o plano de jogo do Minerva aqui. Ele invade o Lee Sin. Ele invade o Lee Sin e vai perder um pouco de tempo e prioridade para esse dragão. Então o que acontece é o seguinte, ele entra, expulsa o Lee Sin da jungle, não rouba a Kwamina porque ele sabia que a Zoe voltaria e o time dele estava voltando base, o Baiano indo bot e o Victor para base. Ele volta para continuar o seu clear, para ficar mais na frente do Lee Sin. Para mim, o ponto aqui é que o Minerva é um jungler que gosta muito de estar na frente do jungle inimigo. Não é à toa o meme do Erasus, aquela coisa toda dos 4, 5 níveis que ele colocou na frente do Erasus. Então ele gosta muito de estar na frente. Ele gosta muito de ter mais recursos que o jungle inimigo. Talvez não fosse o ponto aqui. Talvez não fosse necessário. Talvez o necessário fosse o Minerva. Talvez farmar um campo. Ele vai acabar farmando 2, dando um over aqui. E vão perder o dragão não só por conta dele, mas também por conta da botlane que não garante prioridade. Mas talvez o ponto aqui fosse fazer um campo e descer. Talvez aqui, se ele quisesse garantir o dragão e não quisesse ficar na frente, também é um ponto de vontade, do que o jogador quer fazer, como ele quer jogar. Talvez se ele tivesse feito um campo e descido diretamente pro bot, eles poderiam ter contestado esse dragão. Talvez se ele tivesse deixado de fazer o Grompo, deixado de fazer o Lobo, ajudado o Brucer a pegar a prioridade aqui com um campo a menos, eles tivessem conseguido entrar no rio. Não é o que vai acontecer. O Lee Sin pega a prioridade, a Zoe pega a prioridade do mid, tá certo? E o Lee Sin vai acabar fazendo esse dragão aqui praticamente de graça. Nesse ponto vai acontecer, na minha opinião, mais um erro. O dragão está sendo feito pelo Lee Sin, a Zoe tem a prioridade no rio e eles vão tentar contestar um skirmish bot, certo? Saíram, o tempo está tudo ok, as waves do bot estão resetadas. Na minha opinião, eles poderiam ter tentado contestar esse dragão, não quiseram. O Minerva quis pegar tempo na frente, tempo eu digo campos na frente, recursos a mais que o Lee Sin, e tá tudo tranquilo. É uma questão de escolha, né? A botlane vai voltar pro bot com a wave no meio, tá certo? O Lee Sin acabou de fazer o dragão, E ele tem uma escolha, ou ele volta pra jungle e farma, já que os campos do bot side dele provavelmente estão up,
se não os dois, algum está, ou ele tenta setar uma play mid bot. Aqui a bot lane da Ilha das Lendas vai errar, na minha opinião. Mesmo sabendo que o Minerva estava no Golem e poderia até, se fosse o caso, tentar um cover, eles vão tentar contestar um push que eles não poderiam contestar no momento em que eles estão atrás em recurso. No sentido de spike, o spike deles é muito forte a partir do nível 6. Os bonecos dele combam muito bem a partir do nível 6. A combinação de armas do Aphelios nesse momento permite que ele, além de ter uma luta melhor, fight melhor por conta do Thresh ser tão bom contra o Rakan nesses primeiros níveis. Então o que vai acontecer é que o Lee Sin não passa do Dragon pelo mid, nem por nenhum lugar que eles têm visão. Então há de se imaginar que ele estaria pelo bot side, e ele vai aparecer no bot para dar cover para essa play que foi um erro do time da Ilha das Lendas. O time da Ilha das Lendas, nesse ponto aqui, eles deixam de pegar uma vantagem de tempo, de tentar resetar numa wave de catapulta para lutar essa bot lane. Na minha opinião, isso é um erro. Se o Rakan tivesse voltado para a base, se eles tivessem resetado na wave correta, que é de catapulta, até aparece aqui no mid, quando o Minerva dá uma olhadinha na mid lane. Deixa eu ver. O Minerva dá uma olhadinha na bot lane. Ó, o Minerva dá uma olhadinha na bot lane. A wave que estava vindo era de catapulta. Eles poderiam ter resetado no tempo. O Rakan poderia ter pego tempo na frente do Thresh, que ficou com a Aphelios de novo, e vindo para esse arauto. Não foi o que eles fizeram. Eles escolheram ficar, mesmo não tendo visão de onde estaria o Lee Sin. Eles tomaram a play, que foi uma play solado. O Lee Sin tá meramente ali para dar um cover. Eles não se comunicaram com a Sejuani, com o Minerva, da play que eles gostariam de fazer. Entende? A Zoe tá miada, voltou na wave de catapulta, né? Naturalmente. E eles não têm um plano para alguma coisa. Então, sem comunicar com o Minerva que eles gostariam de tentar puxar essa wave, que eles gostariam de tentar ficar nessa próxima wave, eles ficam o time da Rave. Tem o cover do Lee Sin e eles vão ser solados nessa bot lane. Entende? O Aphelios, ele tinha a vantagem, claro que não é a melhor das combinações do mundo de armas, mas ele tinha a vantagem dessa arma de range e ele tinha a vantagem da arma branca. A arma branca é muito forte nesse ponto do jogo. Ainda mais uma bot lane que sofre tanta pressão. O Ezra, se não me engano, ele toma o hook do Thresh e aí não tem o que fazer. Aqui nesse ponto da play, ele tá morto. Não tem muito o que fazer aqui. Entende? Eles até tentam devolver um pouco de dano no Thresh, mas é uma luta que tá fadada a derrota. O Lee Sin tá no cover, não tem o que eles fazerem. O Aphelios acaba gastando o flash ainda nessa play, certo? E o Minerva vai começar o caminho dele pro topside. Eles vão, a equipe da Rave, tendo matado a AD Carry com a ajuda do seu jungle, vai chovar essa wave pra torre. Então vai ser menos recursos pro Eza. E o Minerva tenta cobrar essa play na mid lane. A Zoe, ela tá se colocando em posições muito arriscadas, mesmo sem flash, mesmo tendo gasto flash ali perto dos 4 minutos, 3 mais ou menos. Não, minto, nos 2:40, talvez o flash dela esteja voltando. 3 minutos, 2:40, 3 minutos, talvez o flash dela esteja voltando dentro desse próximo minuto. Mas ela tá se colocando em posições muito arriscadas. Então, o Minerva ainda tenta uma movimentação para pegar essa Zoe fora de posição. A Zoe tá nível 7, acabou de pegar o nível 7, tá um pouquinho de XP na frente do Bruce, mas nada muito absurdo. O Minerva não consegue essa movimentação, ele vai resetar para tentar ir para esse topside, para tentar ir para esse arauto, para tentar pegar essa prioridade, já que o Mylon no top matou o Gragas. O Mylon acabou de matar o Gragas no top. Se não me engano, o Mylon ainda fala na comunicação que ele tem vantagem de teleporte nesse ponto aqui do jogo. Então o Mylon mata o top, volta para a base, vai conseguir entrar nessa jungle junto com o Minerva para tentar contestar uma visão, para tentar pegar um pouco de espaço, mas tem um porém. O Sion mata, o Gragas mata, só que a wave dele fica ruim, fica num lugar ruim. Então acaba que quando o Gragas chega na wave, é um stack de wave. Há um stack de wave aqui, ó. Essa próxima wave vai acabar num stack. Porque essa wave vai crashar aqui. O Gragas acabou chegando primeiro por conta de o Mylon querer a barricada, querer puxar. Então vai acabar que o Gragas vai estacar essa wave.
e estacando essa wave, ele vai ter a prioridade de recurso em cima do Sion. Por mais que ele esteja tomando um cacete nesse ponto aqui, ele vai ter a prioridade em cima do Sion dentro do rio. Então o Mylon até reconhece essa prioridade que ele deve ter em cima dele, reconhece que a wave ficou no lugar errado, que ficou ruim, e ele pinga e vem direto. A wave do top está estacada, o Gragas vai descer se ele quiser, então esse skirmish vai ser bom. O Victor, ele resetou, e aqui é muito importante, o Victor resetou. Olha, perceba onde está o Victor. Alguém vai utilizar o clarividente aqui, provavelmente o Lee Sin ou a Zoe, não dá pra saber, provavelmente um dos dois. Então eles já estão pensando em pegar a visão e participar dessa play, contestar essa visão dentro do rio e verificar se existe uma possibilidade de jogada para esse arauto, talvez uma invasão. O que acontece aqui é o seguinte: o Brucer chega na lane, certo? Mais ou menos no mesmo time da Zoe. Eles veem o Lee Sin, quem usou o clarividente foi o Lee Sin, agora eles têm essa informação, tá certo? O Brucer chega na lane, junto com a Zoe. Na minha opinião, aqui foi mais uma falha de comunicação da equipe da Ilha das Lendas. O Victor poderia e teria o tempo de tentar achar esse Lee Sin. Eles viram esse Lee Sin passando aqui. Eles sabem que esse Lee Sin está tentando alguma coisa. Eles só não sabem aonde está. Se o Brucer gasta 2, 3, 5 segundos no máximo para vir até essa área do jogo, colocar uma ward aqui, ou tentar ver onde está o Lee Sin e voltar para pegar essa prioridade, talvez eles não tomassem essa play dentro da jungle, conseguissem, o Mylon não teria que estar aqui, ele conseguisse voltar para farmar wave do mid, o Mylon conseguisse voltar para farmar wave do top, eles setarem uma play melhor do que a que eles estão setando, porque aqui eles só tem a perder. A Zoe vai ter uma movimentação mais rápida, porque naturalmente nesse ponto do jogo, ela se movimenta melhor, ela seta melhor os objetivos. Então, naturalmente eles vão perder. Essa é uma play que eles só podem perder se eles não tiverem visão do Lee Sin, se eles não souberem o que fazer. Porque o Mylon, sabendo que é difícil contestar essa wave, sabendo que vai acontecer alguma play aqui em cima do Minerva, ele give aquela wave, então ele já está perdendo recurso. Essa play aqui teria que dar certo. Notem o seguinte: o Minerva gastou o Mylon gastou o ultimate dele para matar o Gragas no top. A wave está vindo, ele não consegue contestar porque ele tem que estar aqui. O Lee Sin vai aparecer na visão exatamente agora, certo? Ele pega esse pinstouro. A Zoe puxa o mid na frente do Brucer. E o Brucer não vai puxar, ele give, ele fala isso na comunicação: eu não vou puxar, estou indo. Mas é tarde, a Zoe já está na frente. O Sion tem a desvantagem de não ter essa ultimate. Então assim, é uma play extremamente complicada de ser feita. A Zoe está muito na frente do Brucer. O Brucer diz que não vai givar a wave, que vai givar a wave para vir antes, mas ele tá no mid, ele tá parado farmando, ele não sabe onde tá a Zoe, ele não tem informação, ele não conseguiu uma ward, ele não conseguiu se comunicar bem com o time dele para acertar essa play. O Mylon até consegue sair, volta pro top, consegue farmar o finalzinho daquela wave, mas eles acabam perdendo o arauto, que era o objetivo principal deles nessa janela. Nesse ponto aqui, portanto, na minha opinião, o que eles poderiam ter feito é: o Minerva pega o blue, certo? O Minerva pega o blue, o Mylon volta pro top e eles givam essa play completamente, entende? Eles givam essa pressão momentânea pelo seguinte: no bot lane a wave estava boa pro Eza. Eu não sei se vai mostrar em algum momento, mas o Eza consegue um stack de wave aqui, numa wave que acho que sobrou 3 ou 2 magos. É um stack pequeno, mas ainda assim é um stack, e ele vai conseguir ter o push daquela wave do bot. Ele vai puxar hard, ele vai pressionar, e aqui nesse ponto, se eles givam essa play, seria um bom momento para o Baiano dar esse recal, esperar com que o Mylon farmasse aquela wave que está chegando na torre. O Brucer já ficou para farmar essa wave, então ele teria a prioridade de qualquer forma, e aí sim eles poderiam setar uma play para lutar esse arauto. Não foi o que aconteceu. Infelizmente, a Zoe se movimenta primeiro, porque nesse ponto ela tem uma setagem de play absurda. Não que ela não vá ter no resto do jogo, mas esse é um ponto, esse é o mid game da Zoe. Para lutas no rio, para invade, para objetivo, é muito complicado. Ainda mais contra um Victor que é um mid lane um pouco mais estático, que quer farmar, que quer escalar. E acaba que eles não reconhecem essa força do time da Rave. Então acaba que eles tomam essa play. Lá na bot lane, a wave está sendo puxada.
A bot lane do time inimigo, a gente não tem informação de onde está. Pode ser que a gente imagine que eles tenham resetado na frente, perdendo essa wave mesmo, givando essa wave aqui, pra lutar esse arauto, certo? Só que o Aphelios acaba aparecendo pro bot. Nesse momento, o Lee Sin tá sozinho fazendo arauto. Imagina se o Minerva tivesse givado aquele blue, givado blue não, mas givado aquela pressão, aqueles skirms que eles queriam fazer. E agora, reparem no push das waves, repara no recall do Baiano. Eles poderiam muito bem lutar esse arauto agora. O Lee Sin vai acabar fazendo esse arauto free, por conta desse erro, dessa tentativa de lutar sem visão. O Brucer ainda sobe ali pra fazer uma graça, entende? Puxou o wave do mid, ele tem essa movimentação, ele tem esse espaço de movimentação. Claro que ele não vai conseguir criar nada com isso, porque não tem objetivo setado. O Minerva acaba vindo pro bot side, tá certo? O Minerva acaba vindo pro bot side, então não tem contestação no top side. O que o Bruce tem que fazer é garantir uma visão no rio, talvez uma ward avançada, talvez algo, e nesse ponto aqui eles fazem algo que é muito inteligente. A Zoe gastou o flash naquela play, gastou o flash para matar o Minerva. O Jamago vai cometer esse erro algumas vezes no jogo, de se colocar em posições que talvez ele não devesse, certo? É o seguinte, ele gastou o flash na play do invade no Minerva. Mataram o Minerva por alguns recursos, inclusive o flash da Zoe. O Mylon, reconhecendo o bom momento, tendo puxado o top, reconhece que existe uma play no mid. Essa play, inclusive, quem chama é o Brucer, então mérito do Brucer. E demérito do Jamago, que não reconheceu que ele se colocou numa posição que ele não poderia, tá certo? Lá vem o Sion agora pra ultar, sabendo que tem visão no meio do rio, ele ulta no meio do rio, quase que na visão, mas num ponto que já não tem muito como a Zoe reagir, e a Zoe toma essa play, tá certo? O Baiano tava vindo pra mid lane para tentar alguma coisa, reconhece que não existe mais play, já fizeram o que deveria ter sido feito, ele volta pro bot. Agora, com a vantagem de ter a Zoe morta, a prioridade do mid, eles entram no rio do bot side para garantir que não há visão do time adversário, então eles ganham visão. O Mylon volta pro top, na minha opinião isso é ele poderia ter ido pra base, resetado, ele tinha teleporte, mas ele queria gastar esse teleporte que ele tinha e verbalizou de vantagem contra o Gragas. Ele verbalizou que ele tinha esse teleporte de vantagem para acertar uma play. Por mais que seja 10 minutos, a ameaça de kill, por exemplo, na bot lane, que está sendo pressionada constantemente, ela é muito grande, ainda assim. Então ele reconhece que talvez ele precise utilizar essa vantagem de teleporte para ajudar o time dele, para dar um cover, para alguma coisa do tipo. Nesse momento eu quero que vocês reparem uma coisa, tá? Aconteceu a play do mid, eles mataram a Zoe. A wave do time da Rave tá chegando no bot. O Dragon deve nascer dentro de 1 minuto e 20, 1 minuto e 10, certo? Então o próximo objetivo é esse dragão. O Victor pega essa prioridade com a Zoe morta, eles vão tirar a visão dentro da jungle, só que não existe aqui uma setagem de objetivo clara. O Victor, o que ele poderia ter feito é voltar base nesse ponto, tá certo? Voltar base nesse ponto, teleportar no mid, eles utilizarem da vantagem de teleporte do Mylon para tentar garantir esse dragão. Ou eles tentam garantir da vantagem de teleporte do Victor e o Mylon continuar no top, naturalmente, tentando puxar aquela wave, já que ele verbalizou que o Gragas não tem teleporte para contestar essa play do Dragon, que vai nascer mais ou menos em 1 minuto, 1 minuto e 20. Aqui, a wave que estava no bot, a wave que estava empurrada até a torre, eles acabaram de farmar e está chegando uma nova wave, tá certo? Nesse ponto aqui, o Eza verbaliza na comunicação que ele quer dar hard push. Eu entendo que esse hard push do Eza, ele tem uma razão. Ele quer tentar ajudar a Sejuani a pegar uma certa prioridade dentro da jungle. O problema é o seguinte, a Zoe vai nascer e ela vai ter tempo na frente do Victor, então vai ficar complicado. O Victor teria que ter dado reset agora, teria que ter utilizado o seu teleporte para garantir esse próximo dragão, que inclusive vai ser um problema na partida. A falta de setagem de dragão, a falta de dragões pelo time da Ilha das Lendas vai ser um problema sério no final dessa partida. Então é o seguinte, o Minerva volta para jungle, ele até ameaça tentar fazer uma entrada no blue, volta para sua própria jungle, e aqui pra mim tá algo que a bot lane poderia ter feito melhor. Essa wave crashou aqui agora, a bot lane deles não está aqui.
Se eles estacam essa wave, por mais que sejam só um stack de 2 waves, eles, na hora do dragão, na hora de tentar uma play na mid lane, imaginando que o Bruce tenha jogado um pouco melhor aqui, tenha dado reset de teleporte e tenha ajudado a pegar essa prioridade no rio, eles teriam um stack. O baiano verbaliza assim: vamos tentar pegar uma barricada. Então, esse hard push não era visando a play do dragão que vai nascer daqui a 1 minuto, mas sim para tentar pegar um pouco de recurso, tentar pegar uma barricada. Era uma wave de catapulta essa daqui, se não me engano. Eles poderiam ter estacado essa wave. Sim, essa wave que chega aqui é uma wave de catapulta. Eles poderiam estar estacando essa wave para tentar pegar um dragão, para tentar pegar uma prioridade, para tentar manter o time da Rave na lane enquanto eles fazem esse dragão. O Minerva esboça uma tentativa de invade, o hard push deles acaba não dando certo, eles não conseguem hard pushar, não conseguem pegar a barricada que eles gostariam de ter pego, o Brucer não resetou, e aqui o Minerva vai tentar. O Minerva ele fica um pouco perdido porque ele sabe que o dragão vai nascer, ele sabe que ele deveria ter prioridade, e na minha opinião ele poderia ter ajudado o Brucer nesse momento a puxar esse mid, a tirar a Zoe da play. Já que o Brucer não resetou, aproveita que ele está na wave primeiro do que a Zoe, ajuda ele a puxar. Tenta pegar uma prioridade dentro desse rio. Por mais que você não vá ter um potencial de kill em cima da Zoe aqui, ajuda a pegar essa prioridade. Ajuda você a tentar entrar nesse rio um pouquinho melhor. Entende? Então assim, a próxima wave está chegando no bot e eles conseguem hard puxar isso aqui. Eles chegam depois na wave, a wave está mais ou menos meia bomba ali, uma posição complicada, então acaba que eles conseguem puxar de volta. Se o Minerva nesse ponto aqui, certo? Vamos imaginar que tudo que eu falei aconteceu. O Brucer deu recal, deu teleporte na torre, pegou a prioridade do mid, o bot estacou aquela wave de catapulta e tem 2 waves agora chegando. Eles teriam a prioridade aqui, eles têm a visão da jungle do bot side, eles sabem de onde vai vir o Lee Sin. Se o Lee Sin não vier do blue, ou não aparecer por ali, eles sabem que o Lee Sin vai ter que vir por outro caminho se eles quiserem lutar esse dragão. Então assim, nesse ponto aqui, que nada do que eu falei eles fizeram, tem visão aqui provavelmente da Sejuani, ele sabe que a Sejuani está aqui, ele, né, a Zoe, sabendo que o próximo objetivo que eles querem lutar é o dragão, tendo agora esse push do bot por conta de um erro, ok até da bot lane da Ilha das Lendas, a Zoe começa a tentar fazer uma movimentação de controle. O Minerva giva essa tentativa de pressão, que não era uma tentativa de pressão para push de wave, era uma tentativa de pressão de kill. Isso é importante destacar. Talvez ele poderia ter ajudado essa push wave, talvez ele poderia ter pego essa prioridade. Eles não sabem por enquanto onde está o Lee Sin. Então o Lee Sin, das duas uma, ele tem 3 caminhos para chegar nesse dragão, caso eles queiram contestar isso, caso eles queiram fazer esse dragão. Ou ele vem pela bot lane, ou ele vem por esse caminho da jungle. Ele não passou na ward. Eles não sabem onde está o Lee Sin, mas eles imaginam que o Lee Sin esteja bot side. Eles imaginam que o Lee Sin esteja em um dos 2 caminhos possíveis. Nesse momento aqui, eles perdem a prioridade do rio. O Brucer dá um recal errado e o Lee Sin aparece aqui. Então tudo indica que esse Lee Sin tenha vindo pelo caminho da jungle, tenha perseguido o Minerva, porque o Victor está dando recal. O recal errado do Victor, a perda de prioridade do bot, ocasionou com que o Lee Sin entrasse na jungle para pegar a informação de onde está o Minerva. Então nesse ponto aqui, é praticamente mais um dragão que foi guivado. Praticamente mais um dragão que foi guivado. A Zoe tá no rio. E a Zoe uma vez no rio, nesse momento aqui, a Zoe uma vez no rio, a Zoe uma vez com prioridade, esquece, não tem como pegar essa prioridade, é muito difícil pegar essa prioridade de volta. O Minerva ainda senta um pouco nessa wave aqui, para tentar uma play aqui no bot side. Ele sabe que o Lee Sin tá aqui. Por que ele sabe que o Lee Sin tá aqui? O Lee Sin estava aqui. O Lee Sin entrou, tentou pegar o golem dele e saiu pela tree, certo? Saiu por trás. Ótimo, saiu pela tree e saiu por trás. Eles sabem que ele está ali. Eles têm a visão. Eles têm a visão do Arrowgate que eles fizeram no rio, certo? Então eles sabem que o Lee Sin está em algum lugar do pitch do Dragon. Eles sabem que a play é pro bot side. Existe um objetivo up, que é o blue. Existe um campo importante da jungle que é o blue. Eles veriam o Lee Sin indo no blue. Eles teriam que saber que o Lee Sin estava aqui. O Baiano até pinga uma certa visão que eles colocaram aqui. E o Minerva entra para contestar essa visão, certo? Eles conseguem entrar nesse dragão antes, porque eles pegaram toda essa prioridade
por conta do que não aconteceu, do que eu falei, certo? Eles conseguem entrar nesse dragão, conseguem garantir esse dragão, e esse dragão vai ser um problema no final da partida. Depois de tudo isso, ainda, o Bruiser dá um recal atrasado, tepa mid já com o dragão feito. Rolam os pings ali na jungle, eles sabem que o Lee Sin tá no dragão, eles até pegam certa prioridade na wave do bot, mas isso aqui vai servir de pouquíssimo, porque eles estão no mesmo tempo da bot lane, o Lee Sin continua bot side porque ele tem o blue para fazer, ou seja, eles não podem se arriscar muito aqui para tentar pegar uma barricada, para tentar cobrar alguma coisa, porque senão o Lee Sin vai cobrar eles. Então assim, essa é uma play que foi completamente lose-lose pelo time da Ilha das Lendas. Eles perderam a prioridade no mid, não pegaram a barricada, perderam a prioridade do bot, não estacaram wave, o Bruiser não resetou para pegar a visão no rio. Eles não utilizaram a vantagem que eles criaram, que foi a vantagem de matar a Zoe no mid. Eles tinham que ter capitalizado em cima dessa vantagem. Era extremamente necessário. Parece um detalhe pequeno, mas é um detalhe que nessa partida vai custar a eles a alma e o bafinho do dragão. É algo que poderia ter feito, que poderia ter prolongado o jogo deles um pouco mais. O momento desse Victor vai chegar, só que ele vai chegar muito atrasado, ele vai chegar tarde demais. Esse é o ponto. Vão acontecer aqui uma sequência de plays que vão ser mais falhas de comunicação. O Minerva consegue sair, ele tem a informação da entrada da jungle inimiga. O Baiano faz uma movimentação muito boa. É claro que não era para o Victor ter morrido naquela play, ele estaria mid para puxar essa wave, teria ajudado a impedir esse arauto, mas o Baiano reconhece que esse arauto vai ser jogado no mid. Ele faz uma boa movimentação, ele volta para a base, ele vem para mid lane e ele vai fazer com que esse arauto vá só pro Lee Sin, o que já é uma pequena vitória. É claro que talvez se o Victor não tivesse morrido, eles teriam puxado a wave, teriam talvez impedido que esse arauto tivesse sido jogado aqui, mas foi um arauto ruim por conta do mérito que teve o Baiano aqui em reconhecer que talvez eles fossem jogar esse arauto no mid. Eles viram, além de tudo, eles viram a movimentação do Thresh, então o Thresh estava na mesma movimentação do Baiano. Os dois AD Carries estão no bot side, tá certo? Aqui, em 13 e 4, eles fazem essa movimentação. A Sejuani volta para a própria jungle para conseguir pegar recursos, para conseguir farmar, continuar o seu farm. E o Baiano volta pro bot num tempo perfeito de estar junto com o seu AD Carry. Então assim, até agora, existem pequenas plays, existem pequenas coisas que você vê que existe muita noção envolvida. De todos os jogadores, do Bruiser, do Mylon, principalmente na minha opinião, do Baiano em boas movimentações, do Minerva dentro daquilo que está no plano de jogo dentro da cabeça dele. Talvez não seja, talvez não tenha sido, não estou falando só do Minerva, mas do time todo, o melhor plano de jogo possível. Até porque eles não conversaram sobre esse plano de jogo. Eles entraram no jogo meio que randomicamente, sem muito saber o que fazer. Mas ainda assim, existe muita noção envolvida. São jogadores que são muito bons, a gente sabe do que eles são bons. Pô, o Minerva é campeão brasileiro. O Mylon, maior win rate aí do cenário brasileiro desde sempre. Também campeão brasileiro, acho que 2, 3 vezes. Acho que talvez 2. Então assim, são players muito bons. O Bruiser campeão brasileiro. Então assim, o Reza coitado, vice, né, mas coitadinho, tava no time do Takeshi também, né? Não dá pra culpar o homem. Então tem muita noção envolvida. Eles sabem jogar LoL, só que faltou talvez eles concatenarem tudo aquilo que eles sabiam, toda aquela noção que eles têm e colocar na prática. Entende? Então aqui vai ser o seguinte, essa próxima rotação é interessante, porque o Aphelios, próximo aos 16 minutos, ele vai cometer um erro de rotação, tá certo? Note o seguinte, vai nascer o segundo arauto aos 1:18, tá? Vai nascer o segundo arauto aos 1:18. Nesse momento aqui, a prioridade vai ser esse segundo arauto. O primeiro acabou de ser jogado e a prioridade vai ser esse segundo arauto. O Mylon tem teleporte, que vai virar irrestrito daqui a pouco. Então ele pode se movimentar, ele está muito na frente, o Mylon ele precisa transferir vantagem. Ele precisa muito transferir essa vantagem que ele pegou em cima do Gragas. Então o que vai acontecer é o seguinte, a bot lane vai contestar, o Minerva farma topside e vem pro bot, a 1 minuto do arauto, tá certo? Então a prioridade que eles vão tentar pegar aqui vai ser a seguinte, o Minerva farma todo o seu bot side e eles pingam a movimentação do top.
O Mylon é obrigado a dar recal aqui, né, pra dar match no tempo do Gragas e tentar defender sua torre. Vai nascer o Arauto, o push é da Zoe, tá certo? O push é da Zoe. O Minerva volta à base mais uma vez, tá certo? O Minerva volta à base mais uma vez para pegar sua Armog, para ter um spike um pouco maior para lutar esse Arauto, tá certo? Aqui vai acontecer para mim uma play um pouco duvidosa, mas é uma escolha, é o que eu falo, assim, não existe certo e errado nesse momento aqui. Existem escolhas que o time faz em conjunto. E aqui eles vão trocar, para mim, esse é o erro, eles vão trocar a torre do bot, a vantagem do Aphelios que o Aphelios já tem e que ele quer buscar. O Aphelios, além de tudo, por mais que ele tenha vencido, na minha opinião, com esse spike do 1 ao 6, pela falta de força de Xayah Rakan contra Thresh, o spike verdadeiro do boneco, ele vai ser ali com 3, 4 itens. Então, assim, tudo que o Aphelios quer é BRTTzar, vamos dizer assim, é ficar no bot pegando recurso. Por mais que ele não vai ser a condição de vitória aqui desse time, a condição de vitória vai girar muito mais em torno dessa Zoe e do Lee Sin, ele tá pegando recurso, ainda assim, o Aphelios pegando recurso, ainda assim, é você dar para um boneco que tem tanta força aquilo que ele mais quer. O Minerva, num spike bom de item, vem para esse Arauto, tá certo? O Mylon pega o push top. Eles givam o bot side, givam a primeira torre para garantir esse Arauto. Na minha cabeça, a justificativa para isso aqui teria que ser ou utilizar esse Arauto para fazer pressão e utilizar a vantagem de teleporte que o Mylon tá para ter daqui a pouco, jogar esse Arauto pro Mylon, porque a gente sabe que o Sion é um campeão cuja uma das grandes forças dele é é empurrar a lane muito rápido, é levar essas torres bastante rápido, é utilizar dessa força da side do Sion, tá? Para levar uma T2, porque para mim assim, perder um first brick para um Aphelios e não utilizar esse Arauto para levar uma T2 que tem bônus ou algo do tipo, utilizar isso para fazer uma pressão para pegar um objetivo, para mim é complicado. Entende? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, eles vão garantir esse Arauto, o Aphelios pega a torre do bot, só que o Aphelios vai cometer um erro, tá certo? O Aphelios comete um erro. O Victor tá dando B para ir lá dar match no Aphelios, e o Aphelios vai continuar o push. Eu não entendi o que se passou na cabeça dele, mas ele continuou o push. Continuou o push sem reset, continuou o push com muito gold na bag, continuou o push sabendo que a movimentação seria para o lado que ele estava. Então, o Victor se movimenta. O Sion tem vantagem de teleporte, o Minerva está falando isso nos últimos 2 minutos, 1 minuto mais ou menos. E ele quer utilizar esse teleporte para fazer uma play bot side. Tá certo? O Aphelios deu over, eles sabem que o time inteiro está ali, porque eles viram a movimentação da Zoe, eles viram a movimentação do Lee Sin. O time inteiro da Rave se enfiou no meio daquela jungle. O Aphelios já está low, não está resetado. O Minerva está chegando para essa luta. O Eza também está. Em tese é uma luta perfeita. É uma luta que não pode dar errado. É algo que eles têm que cobrar. O Thresh ficou patitio aqui embaixo, tá certo? Ficou patitio aqui embaixo e o Aphelios saiu. O Baiano, na minha opinião, utiliza mal a sua ultimate, utiliza mal o seu flash, tá certo? Mas eles acabam que conseguem sair com essa kill do Aphelios, em troca do teleporte do Mylon. O que eles vão fazer aqui, pra mim, é um outro erro muito grave. De comunicação, talvez. Porque aqui, claramente, o Minerva quer jogar esse Arauto. O Mylon tem que resetar, porque senão o Gragas vai pegar muita prioridade no top. E uma torre aqui, talvez não seja uma kill, que é a kill na Aphelios, por uma torre que o Gragas possivelmente pode levar, talvez não seja o melhor dos mundos para a Ilha das Lendas. Então o que eles têm que fazer aqui, de fato, é responder essa torre. É pegar essa prioridade no mid, que o dragão vai dar cena daqui mais ou menos 1 minuto. Eles querem lutar esse objetivo. A luta deles é bastante forte. Eles têm uma Sejuani, eles têm o Sion, por mais que ele esteja sem ultimate agora. Eles têm o Rakan, que também está sem ultimate agora. Mas eles querem empurrar esse mid. O que fica meio no ar, sem entender, é o seguinte. Naquela play da jungle, tá certo? Eles vêm aqui e fazem um Arauto, certo? A Xayah reseta, tá tudo certo. Note o seguinte, o Rakan veio da base, o Baiano veio da base,
há muito tempo, certo? Esse arauto está garantido. O baiano, depois que toda essa play acontece, ele quer resetar, mas talvez não seja a melhor escolha. O que vai acontecer vai ser que eles vão matar. O Mylon até fala na comunicação uma coisa interessante. Ó, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mantenha a pressão mid-bot, por favor. O Brucer fala, mantenha a pressão mid-bot, por favor, porque ele quer manter o push-bot, a Zoe tá mid e o Aphelios está morto. Então ele tem esse push aqui free. Ele tem esse push aqui free. O único que pode vir contestar esse push aqui é o Lee Sin, talvez, junto com o suporte. Mas o time adversário reconhece que eles querem jogar esse arauto na mid lane, que eles querem pegar essa vantagem, que eles querem tentar levar essa torre para responder a torre que vai cair no top e também para pegar a vantagem de wave em cima do time adversário para conseguir pegar esse dragão. O que fica um pouco esquisito é o Minerva fala assim, alguém precisa de base? O baiano fala, eu estou voltando. A gente vai lutar o Drake, né? Eles fazem uma menção de topside e o Minerva joga o arauto. Jogado o arauto, o Minerva vê uma janela. Tá certo? O Minerva vê uma janela. Ele enxerga essa janela na Zoe. Ele quer matar a Zoe, levar a torre do mid, pegar a prioridade para fazer o dragão. A Zoe tenta uma play em cima do Eza. Tá certo? A Zoe tenta uma play em cima do Eza. E o Minerva reconhece que ele pode engajar. Ele vem e tenta a ultimate no ponto futuro do R da Zoe, que ela acabou de gastar pra frente. Só que a ultimate passa reto e não pega a Zoe. Nisso, o Lee Sin vem, porque eles sabiam, o time da Rave não é bobo, eles sabiam que a ordem dos fatores aqui era de fato utilizar esse arauto no mid para garantir o dragão. Então eles sabiam que teriam que dar esse cover. O gato joga muito bem aqui. Dá o cover para sua Zoe, dá um insect no Minerva e o Minerva vai tomar muito dano. O Minerva vai tomar muito dano e vai acabar morrendo. Mais um mérito aí do nosso querido Jeanzinho. O arauto foi podre, tá certo? Por quê? Houve mais uma descoordenação de comunicação. O Rakan queria ir base, o Minerva queria jogar o arauto, queria lutar. Se o Rakan tivesse nessa play, a chance dela ter dado certo seria muito maior. Seria uma play 3v2 com o Rakan acertando uma play junto com a Sejuani. Então assim, ou a play era esperar o Rakan voltar da base, talvez o Minerva fazer o Oranguejo de cima, tentar dar um cover aí pro Eza que tava sozinho mid, pra ele não morrer pra Zoe e pro Lee Sin. Esperar o Rakan chegar na mid lane, esperar o Mylon chegar na torre do top, esperar o Brucer farmar free aquele bot que ele vai ter o push free, que ele teve o push free, e daí jogar esse arauto no mid. Mas eles quiseram o atalho, faltou comunicação, faltou o Minerva falar não volta Baiano, ou faltou o Baiano falar não luta, não joga o arauto Minerva. Entende? Cada um queria fazer uma coisa. Eles jogam o arauto no mid, o arauto não leva a torre. A wave tá ruim. E o Eza é pego. Gasta o vendaval. E ele tá na fight. A Zoe vem pra tentar matar ele. Ele ulta pra sair. Só que ele tomou outro que é do Lee Sin. Beleza. O Eza nesse ponto aqui. Tem que base. O Brucer que tava certo. Ele fez tudo certo nessa play. Ele pergunta. O Drake é deles, certo? E o Eza confirma. Giva. O Minerva então pergunta: será que é deles? E o Eza assertivamente responde: vamos lutar. Tá certo? Só que ele fala um vamos lutar, e ele tá indo base. O Brucer fala assim: eu luto. E o Baiano fica no mid sozinho. Pra tentar garantir com que eles não consigam pegar esse push. A Zoe não resetou, o Lee Sin também tá low do skirmish que eles fizeram, tá certo? Eles vêm pro mid pra pegar essa prioridade juntos, como o Minerva deveria ter feito em alguns momentos do jogo. Eles conseguem a prioridade de push do mid e entram no rio. Zoe no rio primeiro é muito complicado. Ela tem um smite pra ser gasto pra garantir esse dragão se ela quiser. Ela não tem mana, talvez tenha um frutomel no rio. Talvez ela consiga pegar e recuperar um pouco da vida e um pouco da mana dela. Existe um counter push por parte do time da ilha. E o top tá even.
O Gragas, nesse ponto aqui, ele tem teleporte. O teleporte dele, eu acho que provavelmente já voltou. Porque, considerando que o Mylon tava com o teleporte de vantagem naquela play e eles estão em cooldowns distintos, o Minerva desconfia que o Gragas tem teleporte. Ele começa a fazer a descida a pé para pegar essa prioridade do mid, para pegar a torre. E eles perdem outro dragão de graça. Mais um dragão, se não me engano, o terceiro. Então assim, 3 dragões a 0. Eles pegam a torre do mid em resposta. Só que, entende, é algo que fica muito barato, sabe? Eles praticamente morreram mid. Não conseguiram levar a torre direito naquele push para entrar no rio. Então assim, uma movimentação super esquisita. Eu sinceramente não consegui entender como é que se diz, o descompasso deles nessa jogada. Pra mim é tudo muito estranho. Aqui tem mais uma coisa que merece ser destacada. Eles levaram o mid, perderam o dragão, certo? O Mylon, sem resetar, volta pro top porque ele desconfia que o Gragas ainda esteja lá. O Gragas está lá, tá certo? O Rakan vai fazer essa subida para tentar pegar o Gragas. É uma gameplay um pouco complicada, mas ainda assim é um 2v1 e o Sion nesse ponto do jogo aqui, ele até tem bastante dano e ele tá conseguindo impor esse dano em cima do Gragas. A Xayah tá subindo e eles vão tentar um dive no Gragas. Um dive ótimo, porque eles pegaram o Gragas fora de tempo, vão conseguir matar ele e vão conseguir levar a torre. Foi um bom dive. Um bom flash Q do Minerva para garantir essa kill. O Islis ainda tenta voltar, o Baiano joga bem, todo mundo joga bem nessa play. Levam a torre, tá certo? A Xayah tá aqui, e aqui tem mais um problema. Na minha cabeça não faz muito sentido. O time da Ilha das Lendas, ele é um time de tempos de jogo desconexos um pouco, eu sinto. A Xayah ela é um bom campeão ali no mid semi-late game, sabe? Com 2, 3 itens. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a itemização do Eza que eu achei esquisita nesse jogo. O Victor, que é um champion de late game. O Sion, que estaca muita vida, ganha muita vida com a sua passiva. Ele fez uma Jack Show, ele tá na frente do Gragas, ele tem como tancar, ele tem como ganhar tempo. Então assim, é um time de muita força na luta. O Victor com 3 itens, a Xayah com seus 3 itens, o Rakan com ultimate, o Sion com ultimate, a Sejuani com ultimate, é um time que consegue lutar muito bem. Então esse mid late game deles tem que ser buscando lutas, entende? Não deixar o Aphelios crescer, não deixar com que a Zoe chegue primeiro nos objetivos, não chegar com que o Lee Sin consiga fazer o que ele faz na fight, consiga se chegar em alguém, usar sua mobilidade, talvez utilizar sua ultimate para proteger alguém, entende? Então assim, eles têm que utilizar essa força de luta que eles têm. Aqui pra mim é um erro, aqui pra mim é mais um erro. Eles vão givar uma torre. É o seguinte, eles acabaram de vir da base, a bot lane, Rakan e Xayah acabaram de vir da base para pegar essa torre do mid em resposta ao dragão. Eles vão pro top, divam o Gragas junto com o Mylon e o Minerva e pegam a torre. O mid fica abandonado, o Bruiser volta a farmar bot. O que eu não consigo entender é uma composição que quer buscar essas lutas a partir desse ponto do jogo, que tem boas ultimates, que tem bons setups de luta a partir desse ponto do jogo. O que eu não consegui entender foi por que a bot lane resetou aqui de novo. Eles tinham acabado de vir da base, foram na base não faz nem 2 minutos e meio. Se eles descem aqui com o Bruiser que puxou bot e tá indo pro mid, com o Minerva que tá chegando, eles conseguem uma boa luta nessa mid lane. Sabe, o Minerva tem ultimate, o Victor tem ultimate. Claro que eu não acho que eles conseguiriam impedir a queda dessa torre, mas eu acho que eles teriam um setup muito melhor de luta. Talvez eles não perdessem tanta prioridade assim de luta no mid. Então o que vai acontecer é que o Minerva fica sanduichado na jungle de cima, tá certo? Querendo lutar. O time dele fora de tempo e ele querendo lutar ali no mid. Então assim, a luta vai acontecer, tá certo? E aí aqui eu quero apontar para uma sucessão de erros de execução, que aí é microplay, são coisas que o time consegue desenvolver com o tempo, mas assim,
uma descoordenação muito complicada. E vai ser a primeira nesse exato momento, nessa próxima luta que vai acontecer no mid. Eles saem, tá? Eles saem. O time da Rave consegue sair. Tá certo? O time da Rave consegue sair dessa play. Sem perder nada. Na minha opinião, porque a botlane pecou em não descer no momento certo. Não descer junto com o Minerva. Talvez eles tivessem pego uma play, teriam forçado a luta, enfim. Resetou. Resetou a mente do jogo. Tá certo? O próximo objetivo é o Baron em 10 segundos. E o dragão daqui a 2 minutos e 40. Eles precisam desse dragão. É a alma do dragão. É a alma do dragão de fogo. Eles precisam muito dessa alma. Se não me engano é alma ou é soul point. Mas é um dragão muito importante. Vamos ver agora no tab do Minerva. É um dragão extremamente importante. Era alma. Já era alma nesse ponto. Então assim... Eles conseguem boas prioridades. Você vê que... Eles têm o que é necessário. Eles têm boas chamadas. Eles têm o básico do jogo. Eles têm o conhecimento. Eles têm. Só que eles têm também uma descoordenação profunda. O Bruiser chama a bot lane, que puxou o mid, para tentar transferir uma pressão pro bot. Tá certo? A 2 minutos e 40 do dragão. Não tem objetivo no mapa nesse momento, mas tem torre para ser levada. Tem recursos para ser pego. O Bruiser quer item, tá de Victor. Então assim, ele chama para ele uma jogada. No top, a Zoe leva a torre de graça, tá certo? Numa rotação mais rápida que ela fez. Talvez uma rotação errada, mas aí pode se argumentar também de que o bot estava vazio e talvez o Bruiser quisesse farmar sozinho. Enfim, são escolhas que o time faz. Dentro desse ponto do jogo, eles conseguem setar boas waves, puxam mid, puxam bot. Existe algo que está sendo construído aqui para o próximo objetivo, que é o dragão. Nesse ponto falta 1 minuto. Tá? Eles conseguem um bom push no mid e vem o Sleaze dando sopa de novo. Esse é o momento crítico do jogo. Repare o seguinte, o Gragas está moscando no bot, tá certo? O Gragas está moscando no bot. Foi pego o push mid, eles estão descendo para cobrar o Gragas. E eles de fato vão conseguir pegar esse Gragas. O Gragas ainda tenta ganhar um tempo para sua equipe chegar, mas eles conseguem facilmente até matar o Sleaze, tá? A Zoe tenta ali uma playzinha, dar um poke, fazer o que Zoe sempre faz, né? Antes de objetivo, tentar acertar uma play ou outra. E ela até consegue um pouquinho de dano no baiano. Esse ponto aqui pra mim é crítico, mais uma falha gigantesca de comunicação, de objetividade, de assertividade. Pra mim falta um pouco de um shot caller assertivo nesse time. Vocês vão perceber o porquê. Eles mataram o Gragas. O Sion tem TP, tá certo? Eles têm que jogar na vantagem do Sion ter teleporte, do Sion estar vivo, para garantir esse dragão e possivelmente garantir esse barão. Tá certo? Lá vão eles para mid lane garantir o push para entrar de volta no rio, que eles não entraram. Ou seja, eles têm a prioridade, eles têm um champion a mais, uma pessoa a mais. Eles têm o teleporte do Mylon que tá puxando o bot, que tá pegando o praio. Eles não entram no rio para acertar a visão e eles vão direto pro mid. Tá certo? Eles vão direto pro mid. Reconhecendo que eles não entraram no rio para botar visão, que eles não se utilizaram dessa pressão que eles poderiam ter, pelo menos para deixar uma wardzinha na entrada do rio, o time da Rave ele pega essa posição, mesmo com -1. Repare o seguinte, tem uma ward aqui, por que o Mylon não está tentando setar uma play de teleporte atrás, um flanco, alguma coisa, enquanto o Gragas está morto? Detalhe, em 28 segundos o Gragas vai nascer e ele tem teleporte. Sabe, esse é o momento que eles deveriam estar pensando em fazer alguma coisa. A Zoe tá fazendo o que Zoe faz, que é ser chata. Tá dando pouco, tá tentando setar plays. O Mylon finalmente consegue puxar o bot, tá certo? Ele finalmente consegue puxar o bot e tá subindo. Ele vai subir andando para essa play. O que eles querem fazer é contestar o push. E existe uma bomba relógio aqui que é o nascimento do Gragas e a possibilidade deles lutarem já não mais com vantagem. Então assim, o Bruiser está dentro da jungle. Claro que ele viu deve ter visto uma movimentação de alguém aqui na entrada dessa jungle e ele não quer. O motivo dele estar ali também é tentar sair da range da Zoe. Entende? Então ele não pode tomar esse pouco da Zoe. Ele é muito importante nessa próxima fight. Eles precisam dessa vantagem do Bruiser, que está chegando num ponto ok. Acho que está com um item e meio, 2 itens. Está chegando num ponto ok dessa luta.
E é um bom potencial. Só que acontece o seguinte, o Mylon tá subindo a pé do rio. O Brucer, ele tá muito atrás. Ele tá muito atrás porque ele não quer entrar na range dessa Zoe. Só que ele acaba abandonando, de certa forma, o time dele. O time dele toma um start de luta, certo? Toma um start de luta. O Aphelios consegue dar bastante dano. E aqui, pra mim, começam os erros de execução do Minerva. Os erros de execução dessa luta aqui. Repare. O mid e o top estão longe. Sabe-se lá Deus por quê. Tá certo? O Victor a gente até imagina que seja pra ficar longe da range da Zoe. O Eza toma um dano. Eles ameaçam começar uma luta. Tá certo? Eles ameaçam começar uma luta. O Aphelios dá muito dano no Minerva. A prioridade do mid agora é do time da Rave. Inexplicavelmente agora é do time da Rave. O Minerva começa uma fight ultando o Thresh. O Mylon longe. O Mylon continua longe. Faltam 9 segundos pro Gragas. O seu jungler de Sejuani tendo ultado o Thresh. O Eza quer burstar o cara que o Minerva ultou. Eu não sei se ele não sabe se é o Thresh. Eu não sei se eles tentaram coordenar de forma quase que inconsciente uma luta. Mas ele luta para tentar burstar esse Thresh. E ele bursta. Tá certo? O Aphelios está aqui em cima. O Baiano consegue um bom engage no Aphelios, tá certo? Consegue um bom engage no Aphelios. O Aphelios tem a arma vermelha. Eles vêm. O Aphelios dá um bom flash para baixo, para a direção do time dele. Recupera um pouco de vida, mas morre. Eles conseguiram uma boa luta. 3 kills. 3 kills. O Minerva chega na fight. O Mylon chega na fight e a fight já deu bom. Já deu bom essa fight. O que acontece é que o Lee Sin dá chase no Victor e o time dele não ajuda o Brucer. O time dele acaba por não ajudar o Brucer. Tá todo mundo focado em tentar matar essa Zoe para entrar no rio e eles acabam desistindo do Brucer. O gato ainda chuta o Brucer pro time dele. E aqui é um setup de play 5v3, porque o Gragas teleporta ali embaixo na tela. O Mylon dá chase infinito na Zoe. O time dele inteiro low e o Brucer quase que sem mana. O Gragas teleporta e o objetivo aqui agora tem que ser esse dragão. Tem que ser tirar essa alma do time da Rave. O Mylon entra na jungle, eles tiram visão. A Zoe está num bom posicionamento de flanco, mais uma vez. Num bom posicionamento de flanco. O Mylon tá de Sion, ele tenta fazer essa barreira corporal para tirar o time da Rave do objetivo. E repare, eles vão conseguir entrar nesse dragão. Na minha opinião, eles demoram para fazer esse dragão, porque o Minerva tá, na minha opinião, fugindo desse 50-50. Ele não quer de jeito nenhum esse 50-50, até porque é justificável, até porque é a alma do Dragon. Mas eles conseguem uma boa luta, mataram 3, conseguem garantir esse dragão e conseguem sair sem mais baixas. Mataram o Gragas de novo. O Gragas está muito fodido na partida. Ele acabou de nascer de novo. Ele deve estar um 0-4 nesse ponto aqui, com um item meio, talvez, sei lá, até menos. Ele tem Roa e uma Nedless, né? Tá tentando fazer um Casa Bahia ali, então tá muito ferrado. Tá nível 13, tá menos nível, acabou de nascer, morreu de novo. Eles fizeram um bom scrimmage, conseguiram o dragão que eles tanto precisavam para adiar um pouco o jogo. E beleza, uma grande vitória aqui da equipe da Ilha das Lendas. É capaz até deles estarem ganhando em gold nesse ponto. Então assim, por mais que eles tenham, na minha opinião, errado vários skirms que custaram a eles 3 dragões, eles erraram tempo de jogo, erraram em movimentação, erraram em comunicação principalmente. Eles estão num momento de jogo bom. O Victor escalou, o Victor vai ter 3 itens na luta derradeira que vai vir logo à frente. E assim, eles estão num bom momento. Eles estão com o jogo na mão. Eles conseguem fazer, eles conseguem tirar algo disso aqui. O Gragas morreu de novo, o Minerva volta pra jungle pra farmar. Ele tem praticamente o mesmo farm do Lee Sin, os mesmos recursos. Claro que o Lee Sin é um boneco que tem um potencial de encontrar um melhor, tem um potencial um pouco melhor no começo do jogo. A Sejuani já está chegando num ponto do jogo onde ela vai ser um pouco mais útil que o Lee Sin. E
Eles estão conseguindo desenvolver o jogo. Eles sabem que o próximo objetivo com certeza é o Barão. E nota. O Minerva vai resetar, o dragão tá up. O Mylon não resetou, foi pro bot, levou a torre do bot, ele tem teleporte. Ele vai puxar aquela wave, tá? Ele vai puxar aquela wave e vai voltar à base. Ele vai estar no mesmo tempo da Sejuani do time dele, com um Barão para nascer. Tá certo? O Brucer faz o aronguejo, garante o aronguejo de topside, para eles garantirem visão ali. Na minha opinião, o que vai acontecer nos próximos minutos é uma falha de colocação de visão e falta de assertividade de comunicação. Preste atenção. O Victor vai puxar o top. Consegue puxar o top, a Zoe estava lá. O Sion, o Mylon, que tem TP, vai pro bot. O Gragas não tem teleporte. Eles precisam se utilizar dessa vantagem nos próximos 5 minutos. Eles têm o Barão na mão. O Gragas não pode se movimentar do bot side porque é um Sion. O Sion ele tem uma facilidade extrema de levar torre. Se o Gragas anda até o Barão para tentar contestar uma visão, para tentar entrar no rio, para tentar lutar, ele vai perder o bot side inteirinho pro Sion. Ele não pode se movimentar. Então a vantagem e o ponto do jogo está inteiro na mão da Ilha das Lendas. Esse é o ponto que eles mais pecam. É aqui o erro crasso deles. O Minerva tá no topside, eles puxam o mid, eles puxam o top. O Victor vai pegar o blue, o Sion chega na wave, empurra, o Gragas sumiu. Tá certo? Ou seja, o Gragas tá fazendo a movimentação para ir ajudar o time dele. O Victor tá voltando pro top, eles tentam pegar uma visão na entrada da jungle de cima. O Baiano toma um hook, o Ezra toma um pouco de dano, mas nada muito crítico, tá certo? E o Mylon começa o teleporte, com medo do Baiano tomar esse burst. Deu TP, eles não sabem onde está o Gragas. Na minha opinião, esse TP foi muito mal utilizado, porque não tinha threat de kill. O Baiano não ia morrer, o Ezra não ia morrer, o Minerva não ia morrer. Esse teleporte pra mim foi muito precipitado. Ele poderia ter puxado mais o bot, tirado o Gragas da fight. Se o Gragas estivesse lá, ele poderia estar com o teleporte dele e poderia puxar o top. Então, pra mim, esse teleporte foi muito mal utilizado. O que vai acontecer aqui também é muito um erro de execução. O Minerva vai à frente com o teleporte do Mylon. Todo mundo tem ultimate. O Minerva ulta, dessa vez, corretamente o carry inimigo. Mas ele sai com o vendaval. O Baiano tá atrás. Ele não consegue dar follow up. O teleporte do Sion acabou de cair. Ele tem ultimate. O Minerva vai começar a dar um chase no Thresh. O Thresh ulta. O Sleazy está batendo no Victor na backline e ninguém está percebendo. O Sion usa ultimate no Aphelios. O Lee Sin está lá. Eles já gastaram 2 ultimates importantíssimas para o engage deles. A única ultimate que eles têm importante agora para o engage dar certo é a ultimate do Baiano. E para mim, nesse ponto, falta comunicação e falta a assertividade do Baiano de entender o que eles querem fazer. A comunicação nesse momento aqui é muito importante de ser escutada. O Mylon está fazendo corpo e está batendo no Lee Sin. O time está todo para trás. O Ezra está low. O Bruce tomou um pouco de dano do Gragas, que conseguiu sair. O Minerva tá low porque ele errou o engage. Beleza, estão fazendo corpo. Eles gastaram a vantagem de teleporte que eles tinham. O Gragas está aqui. Esta torre do bot era para estar no chão. Mas tudo bem. O Victor, o Brucer, toma um grab pela parede. Ele já estava meio ralfado, vai ficar mais. O Thresh, sozinho, não sei se não é erro de comunicação do time adversário também, pula no Victor. E vem a Zoe. Vem a ultimate do Gragas e eles espalham a luta. O Aphelios nesse ponto aqui está batendo free. O Thresh vai morrer porque ele se jogou sozinho lá no meio de todo mundo. Beleza. Mata o Thresh e volta, o Minerva disse. E o Mylon cacetando os caras no backline. Tentando matar o gato que ele sabia que ele garantiria o Barão. Nesse momento na minha cabeça, o Mylon sabe que ele não deveria ter teleportado. Ele sabe que ele se precipitou no teleporte. Ele sabe que por medo do time dele estragar um momento de jogo que era deles, por medo de aquele hook no Baiano, ou o dano que o Ezra tomou, estragar o momento de jogo que eles têm, ele está afoito. Ele utilizou o TP de forma afoita. Ele está lutando afoito porque ele gastou o teleporte, então ele tem que capitalizar em cima do teleporte que ele gastou.
Então ele está muito afoito nesse momento da partida. Ele continua à frente, é um Sion, naturalmente ele é muito tanque, naturalmente ele consegue tancar o time inimigo. Olha lá, bolha no Victor. Bolha no Victor, ele está fora da fight. O baiano ainda tem ultimate. E eles vão chamar uma call de luta. O Minerva entra na frente do Brucer, achando que viria uma continuação do dano, e eles abandonam o Mylon lá na frente. O Mylon tá tomando um dano desnecessário lá na frente, sem ninguém ajudar ele. Esse é o momento em que o baiano devia ter tido assertividade dentro da jogada. Porque o Mylon tá apanhando. Tem 3 pessoas batendo a Zoe lá atrás. Se o baiano puxa essa call de E no Sion, ultimate, W no Aphelios ou W que seja nesses 2 da frente, com a continuação do Minerva e do resto do time, talvez eles pudessem ter dado ace, ter feito Baron ou até mesmo acabado o jogo. Eles saíram porque o momento não foi aproveitado. Para mim o momento é exatamente esse aqui, tá certo? Esse é o momento que o baiano deveria ter reagido mais rápido. Talvez até um flash W aqui do Minerva de maluco. Mas não deram. Tudo bem. Eles não deram também porque a comunicação deles está um pouco atrapalhada. O Brucer está falando que está low e quer para voltar. O Eza também não está muito parecendo que quer lutar. Vai ficar aquele meme eterno agora do Slow Fight, né? A briga do Minerva contra o Eza do Slow Fight. Mas beleza, eles saíram vivos com uma kill. O Brucer tem teleporte, gente. O Brucer tem teleporte. Ele pode ir pra base, ele pode teleportar, eles podem garantir esse arauto. Esse arauto não, esse Baron. O Victor cancela o teleporte dele e o Minerva fala: baiano, vai pra cima. Olha o posicionamento do time inteiro. Olha o posicionamento do time inteiro. O baiano tá muito longe e o Minerva tenta o engage. O baiano tá muito longe, ele não consegue entrar nesse engage. E o que vai acontecer é que existe uma descoordenação. O Brucer quer voltar pra base, não conseguiu. O Eza também não quer lutar. Ou parece não querer lutar tanto assim. O único que parece querer lutar aqui é o Minerva. O baiano gasta um ultimate ruim. Não consegue engajar em ninguém. Engaja no Lee Sin, tá certo? Engaja no Lee Sin. Nesse ponto, novamente, o Eza ulta. O Eza ulta para tentar burstar o Lee Sin. Ele vai dar muito dano no Lee Sin, mas não mata. E nesse momento, o Brucer, que estava tentando se comunicar, tentando coordenar a fight, tentando falar o que eles deveriam fazer, talvez o cérebro dele tenha dado uma desligada. Do micro do jogo, porque ele dá a cara pra Zoe. O Brucer fala: tá bom, já erramos. O Brucer não quer mais ir pra frente. O baiano tá dando ult e W no Lee Sin e o Brucer não quer mais ir pra frente. Então eu acho que o cérebro dele acaba desligando de algumas coisas e ele toma o combo da Zoe. Morreu. Nesse momento aqui, pra mim, já é complicadíssimo continuar essa fight. Pra mim é back completo. A gente perdeu um dos danos mais massivos, um dos danos mais na distância que a gente tem. O tanque dele está full life e o nosso está halfado. Eles não voltam completamente. Eles estão meio que numa dança ali, não sabem se vão, se não vão, como é que tá. E isso o Gragas está fazendo o que o Gragas faz de melhor, que é encher o saco. Pá, fazendo o corpo, enchendo o saco. Pá, eles tentando voltar. Barrigada, a Zoe batendo. E a Félix full life, eles empurrando. Empurrando pra jungle. Beleza. Empurraram o suficiente, tá? Empurraram o suficiente para voltar para esse barão. Eles empurraram o time o suficiente na jungle inimiga para eles estarem halfados e com medo suficiente para entrar no barão. Minerva caiu, né, nesse momento do jogo. Eles entraram no barão, pra mim, pra setar a visão. Nesse momento aqui, eles setaram a visão no barão, tá? Eles têm a vantagem de ter a visão dentro do objetivo, que elas ainda perdeu por uma má escolha de luta no mid, tá bom? Continua o jogo, o Minerva reseta, eles conseguem colocar certa visão e vai nascer o dragão.
Alma. 51 segundos. O Gragas está top. Agora o Gragas sem teleporte. Eles conseguem setar a visão no rio de baixo. Pegam o aronguejo, puxam o mid. O Mylon precisa descer. Urgente, não tem teleporte. Ele começa a entrar no pit do barão para tirar um pouco de visão. Fazer alguma coisa também, ser útil. Nesse ponto, o Minerva quer engajar. Um dos ultimates de engage mais forte com o dele está no rio de cima tirando o ward. Ele entra e de novo ele ulta o Thresh. Ultou o Thresh, o Eza faz aquilo que ele fez todas as fights. Não dá pra culpar ele, porque a Xayah tem essa possibilidade de gameplay e não dá pra culpar ele. É um pick-off que ele deu 3, 4 vezes e até deu certo 3, 4 vezes, mas ele vai dar agora, ele gasta ultimate, ele recebe muito dano de volta do Aphelios que ele não poderia ter recebido, ele tinha que durar nessa fight. Então ele gastou a ultimate dele para tentar burstar um Thresh, recebeu muito dano de volta com a ultimate da arma azul do Aphelios, então assim, ele e o Baiano foram quase que de vala no início da fight. O Thresh consegue sair, gasta um ultimate, então nesse momento aqui foram 3 ultimates muito importantes da Xayah, do Rakan e da Sejuani por 2 ultimates que um pra trocar dano, que é o do Aphelios, e um do Thresh que é pra segurar a engage. Ó, o gato entra, toma stun e sai. O Gragas no flanco chega e começa a encher o saco de novo. O Gragas ele só faz isso, enche o saco. Lá vai ele, o Mylon brigando e o Mylon tirando vida dele, sai saindo, o Baiano sai saindo. O Baiano fala na comunicação, né? Sai saindo. Perceba esse momento aqui também. Eu não sei como é que estava o mental do Eza, eu não sei como é que estava o mental do Mylon. Mas nesse momento aqui eles tinham setup de visão bot side. O Baiano quer voltar base para entrar no rio, que eles têm visão. O rio tá claro. O Baiano quer voltar base. O Eza e o Mylon estão na jungle do topside. Saíram para a jungle do topside. Olha o que vai acontecer. O time da Rave pega a prioridade e o Baiano tá falando na comunicação: eu preciso dar recal. O Minerva e o Brucer sabem que eles precisam pegar a prioridade desse dragão. Sabem que eles precisam entrar nessa jungle do botside, porque eles não podem deixar um dragão de fogo com a Zoe. Eles sabem que esse dragão de fogo é uma condition muito grande pro time da Rave. Então eles começam a caminhada pro botside mesmo, givando pressão do mid. Givam a pressão do mid. E aqui vai acontecer a tragédia. A Zoe consegue uma bolha na passagem do Eza, flecha, ulta e mata o Eza free. Dá um dano colateral no Baiano que fica low e morre. O Victor, o Brucer nessa play que faz o correto, entra no botside para tentar pegar a prioridade da jungle, mata o Aphelios. Agora eu te pergunto, imagine você como poderia ser essa play se eles não tivessem tomado essa play da Zoe. Claro que isso aqui é um microgame, mas isso mostra o quanto um queria fazer uma coisa e o outro queria fazer outra. Entende? O Mylon tá meio que dançando aqui, também não tancou a bolha pro Eza. O Rakan quer voltar à base. Então assim, uma descoordenação muito grande. A Zoe mata os dois e sai pra cima. São 3 vivos do time da Ilha das Lendas e 4 vivos do time da Rave. É uma luta desfavorável. A Zoe tá topside, na jungle do topside, ela vai encher o saco. A Zoe no flanco, ela é um champion complicado. O Mylon tenta um Q no Gragas, o Gragas sai. A Zoe volta, dá muito dano no Minerva. Eu não sei o que foi que aconteceu nesse ponto, que eles também tiveram um Tunnel Vision. Eles viram o Thresh low e quiseram lutar pro bot side com a Zoe livre para bater do topside. A Zoe tá batendo livre na jungle de cima. Eles sabem que a Zoe tá ali. Eles sabem que a Zoe vai incomodar eles. O Brucer, muito bem, entra e mata o Thresh. Só que o time fica splitado. Eles não sabem muito bem se eles vão na Zoe. Não tem assertividade. Pra mim aqui, o correto, já que o Gragas flechou pra fora e não tá na play, não tá nem na tela, era eles se juntarem os 3. O Minerva tem flash, o Minerva tem o smite pra tentar dar um slow. O Minerva tem todas as suas skills. E tem um Sion do lado.
O correto, na minha opinião, aqui era eles se juntarem os três e tentarem matar essa Zoe. Acredito eu que o Victor tá de Ghost ligado. Ele dá esse passinho aqui muito a mais pra baixo. Por isso que eu acho que ele tá de Ghost ligado. Ou ele tá de Purificar, mas ele ganha uma velocidade que não é normal pra essa play. Ganha uma velocidade, provavelmente do Phase Rush, talvez também. Celeridade, alguma coisa deu velocidade pra ele. Se ele tivesse aproveitado dessa velocidade que ele recebeu, ao invés de andar pra baixo, andasse na direção da Zoe os três, na minha opinião, eles teriam matado a Zoe e ganhado a luta. Eles não matam a Zoe, o Brucer fica no meio de três, o Minerva erra um Q providencial aqui para tentar tirar o Gragas do Victor, perceba. Se o Minerva acerta esse Q e impede o Gragas de acertar o Victor, talvez tivesse play, talvez tivesse gameplay, porque o Victor poderia andar mais para direita, eles poderiam tentar setar essa play um pouco melhor, já que o Gragas vai dar zonas, ele não vai estar batendo. E talvez eles conseguissem ganhar um pouco mais de tempo, um pouco mais de, sei lá, de movimentação dentro da fight, alguma coisa desse tipo. Nesse momento eu quero chamar a atenção para outra coisa. Eles perderam o dragão. Aqui eles vão perder mais um dragão, por mais uma falta de comunicação. Só que o que fica inexplicável para mim, nesse momento aqui, é o gap de itemização entre uma AD Carry e o outro. Claro que o Aphelios ele pegou muito mais recurso. A culpa não é do EZA, tá? Ele jogou, fez o que deu pra fazer na condição que ele tinha. A culpa não é dele. Só que eu não acho que essa itemização de canhão foi a melhor escolha. O que o EZA precisa dentro dessa fight aqui, dentro da mentalidade que ele vem tendo durante todo o jogo, é dar burst e continuar batendo. Dar burst no alvo do Minerva e do Mylon e continuar batendo. Talvez esses 1050 aqui dessa Zelo e esses 700 poderiam ser um cronômetro. Poderiam ser alguma coisa voltada para uma Guardian Angel, poderia ser alguma coisa voltada para um ABT, poderia ser alguma coisa voltada para um item defensivo, para que ele consiga burstar, ficar vivo e continuar batendo. Mas, enfim, ele escolheu pela itemização do canhão, também porque o time da Rave é chato, tem muita distância, o Aphelios tem muita distância, a Zoe tem muita distância. Talvez ele tenha sentido que ele precisava se bater de mais longe, que ele precisasse se manter batendo de mais longe. Mas, na minha opinião, acho que se ele só tivesse feito um item defensivo aqui, ele teria contribuído mais para a partida. Aqui eles perderam o Dragon, certo? Aqui eles perderam o Dragon, ele se faz o Dragon, eles pegam a prioridade de push, do top e do mid. Voltando pra fight e tal, puxaram, entraram na jungle pra tentar pegar uma visão. Isso é uma visão que eles têm, que é uma visão muito curta. É uma slow vision. E tem uma ward do time da Rave dentro do Baron, eles sabem que eles não estão fazendo Baron. Também sabem porque a Xayah tá no mid, eles não tem tempo na frente, enfim, eles sabem. Então eles sabem que o time da Ilha das Lendas vai buscar a visão. Só que ele vai buscar a visão dentro da jungle inimiga contra uma Zoe de Dragão de Fogo. O Mylon e o EZA estão tentando farmar mid para manter esse push para entrar pro topside para colocar a visão. E a Zoe tá lá, cacetando. Então assim, o EZA tá pegando o praio do mid e o Baiano já tá rafado. O Minerva vai tomar um dano aqui completamente desnecessário. Gastaram uma ultimate de um Sion. Nesse momento aqui, na minha opinião, o Mylon faz o correto e ele verbaliza isso. Ele voltar, ultou para tirar o time e sair. Não vai. O Mylon tá falando não vai. O que eles pecam aqui é o seguinte: eles têm o push do mid, eles sabem que tem ao menos 4 pessoas aqui, eles viram que tem ao menos 4 pessoas aqui. O Aphelios vem buscar o push do mid de volta. O EZA e o Baiano sobem, talvez para tentar tirar a visão de dentro do Barão, talvez para pegar um posicionamento um pouco melhor. Olha como estão dispostos os dois times. O Aphelios está sozinho puxando mid. A Zoe está mais ou menos numa shadow ali ajudando ele a puxar. Mas perceba, a Zoe vem para contribuir com a tomada de visão da jungle do topside e deixa o Aphelios sozinho no mid lane. Eu quero que vocês se atentem para esse momento aqui, ó.
A Zoe gasta uma bolha e o Aphelios aparece sozinho na mid lane. Tudo bem, o Mylon não tinha ultimate que ele tinha gasto. Eu não sei se eles startaram o Barão para tentar pegar, para tentar forçar a entrada do time da Rave, mas na minha opinião, esses três, Bruiser, Minerva e Sion, não podem estar nesse posicionamento com o Aphelios vivo dentro da wave. Ele ainda vai passar para cá sozinho. É claro que ele sempre, agora nesse momento do setup, ele pode pegar a lanterna do trash para se reposicionar, mas ele continua sozinho na mid lane. E o time da IDL continua tentando pegar uma prioridade no mid. O Minerva abre o chat aqui por alguma razão que eu não sei. Não sei se foi sem querer, não sei o que aconteceu. Mas enquanto ele abriu o chat, ele tomou o grab do trash. Ele flechou para trás e o gato ainda tá na fight. O gato entrou sozinho. O Aphelios mais uma vez se coloca numa posição de poder tomar um burst, de poder tomar um engage. O baiano já ultou para matar o gato. Ele entra, Lissin, morreu. O Aphelios estava do lado do time inteiro da Ilha das Lendas. O Aphelios consegue se reposicionar, gasta uma ultimate que vai dar muito dano no time da Ilha das Lendas, e o Minerva toma um grab, enquanto o Mylon e o Bruce e o time inteiro falam: vamos pro Baron Guys, vamos pro Baron Guys. O Minerva toma esse grab aqui, que foi praticamente um grab espiritual aí do trashão, e ele morre com a janela de Baron aberta, tá? Com a janela de Baron aberta. Eles continuam a luta, tá certo? O único que tem ultimate por enquanto aqui, porque o Bruiser gasta no Gragas, é a Xayah. Eles matam o Gragas. E de novo a falta de assertividade do time da Ilha das Lendas. De novo. Eles mantêm push mid, eles pegam visão, sabe? Eles não sabem muito bem o que fazer, eles entram na jungle, eles vão, eles voltam. Não conseguem pegar o push do mid, vão pra jungle do topside, o Mylon quer pegar a torre. Eles vão pro top, pegam a torre top. Na minha opinião, eles poderiam ter tentado fazer esse Barão, tentado baitar uma fight 4v3, tentado finalizar o Barão. Pra mim eles tinham dano pra fazer o Barão, mas eles não quiseram, ficaram meio... faltou assertividade. Foram pro top, pegaram a torre e pegaram o push. As duas sides estão puxadas, o Bruiser foi pro mid, pegou um semi-push, mas não resetou, ele tem teleporte. Ele vai andando pro topside, pega o blue e reseta. As sides continuam puxadas. Eles vêm pra mid lane, terminam de puxar o mid, para começar a movimentação pro Barão. Eles colocam mais um close vision, uma visão próxima, não entram muito deep na jungle, e parece de novo que o Minerva não quer um 50-50. O Gragas, eles tiraram visão do time da Rave, da sua jungle inteira. Eles sabem que o Gragas não, ou deveriam saber, ou deveriam ter se preocupado com o Gragas não ter um lugar para dar um teleporte de flanco, e começam o Barão com 7k de vida. E eles não querem terminar, eles não querem o 50-50. O Barão com 5k e o Minerva tá gritando: para. 4k. E continua, 4k e 300. E ele para. Eles saem do Barão. O Gragas teleporta a mid. Olha a distância que o Gragas tá da play. Eles poderiam muito bem ter terminado esse Barão. O Gragas vai pegar a prioridade do mid agora com o Aphelios e com o time inteiro. E o Aphelios tá gastando a arma de dano em área para ter as duas armas boas para a próxima fight. Eles pegam a prioridade de um Barão que já deveria ter caído. Pegam a prioridade do mid com o TP do Gragas, com o time entrando. Eles pegam uma prioridade que eles não deveriam ter, e o ESA toma o pick-off derradeiro que vai decidir mais uma vez o objetivo. Mais uma vez dando chance para essa Zoe de Dragão de Fogo decidir a partida. Isso não pode acontecer. Deu uma bugadinha aqui, eu vou resetar. O ESA morreu. De ultimate, provavelmente de flash. E de heal. Morreu com todas as skills. Morreu de flash e heal. Todas as summoners.
Flash Heal e Ultimate. Eles entram no Barão pra fazer. E o time da Ilha das Lendas quer buscar a luta. Não é errado, porque o setup de luta deles é melhor. Eles querem lutar nesse ponto do jogo. De novo, a Zoe zaralhando o time inteiro. O Trash chuta pra zonear. Eles estão fazendo o Barão. Perceba como está o posicionamento do time da Ilha das Lendas. O Victor está muito atrás, com medo das skills que vem da Zoe, porque ele sabe que ele não pode tomar IK. O Mylon é chutado para fora do Barão. E eles não têm setup. Eles não têm setup de luta. O Minerva passa o Gragas e ulta o Trash de novo. Eles vão começar uma luta. O dragão com 2k, eles vão começar essa luta. O Aphelios tem a arma vermelha. Ele vai mudar para a arma vermelha e vai recuperar a vida. Agora eu te pergunto. E se o Minerva tivesse tido um pouco mais de carinho com esse engage? O time inteiro, mas o Minerva porque a ultimate dele é muito poderosa nesse ponto do jogo. Ele pinga o Aphelios. Ele pinga o Aphelios. Parece que é um ato falho do cérebro dele. Ele pinga o Aphelios, mas ulta o Trash de novo. Existe uma continuação de engage, uma continuação de dano. Por mais que o time da ilha não tenha muito dano aqui sem o Victor e sem a Shaya do Eza. Eu não sei se o Aphelios teria morrido se o Minerva tivesse acertado a ultimate dele, mas eu sei que eles teriam muito mais chance de vencer essa luta. A Zoe tá batendo frio, o Brucer dá muito dano, o Brucer vai matar o Trash, o Minerva morre, eles pegam o Barão e o Aphelios fica sozinho dentro do pit. Nota, o Aphelios gasta o flash dele aqui, ó. Na hora do engage, eles vêm, o Minerva consegue acertar um W no Aphelios, o Baiano consegue acertar o ult W e o Aphelios gasta flash. Eles viram o Aphelios gastando flash. Eles fazem o Barão. O time da Heavy faz o Barão. O time da Heavy faz o Barão. E o Aphelios fica dentro do pit. Sem flash. E low. Agora ele já recuperou vida, né? Porque ele gastou a arma vermelha dele para recuperar essa vida. São 3 jogadores que estão próximos ao Aphelios, que está sozinho dentro do pit. O Brucer toma um dano da Zoe e tenta sair. Mais uma vez, eles não sabem o que eles querem fazer aqui. Não existe uma comunicação assertiva nesse momento aqui. O Brucer morreu, tomou o burst e o Baiano está correndo. Enquanto o Baiano está correndo, o Marlon está tentando matar o Aphelios. Então assim, muita descoordenação. E por conta de uma play que já começou com -1, um Barão que eles poderiam ter feito, uma luta que eles poderiam ter engajado melhor e que poderiam, se não quisessem, poderiam ter givado o Barão ou poderiam, não sei, nesse momento de luta que sobrou os 3, eles poderiam ter saído, ou eles poderiam ter batido juntos no Aphelios, eles poderiam ter lutado juntos, alguma coisa eles teriam que ter feito juntos. Eles teriam que ter setado uma play, mas cada um fez aquilo que achou que deveria fazer. Eles puxam mid e vai nascer o Dragão Ancião. Vai nascer o Dragão Ancião. A Zoe entra no rio primeiro. É um perigo. Essa Zoe é muito forte dentro desse rio. Ela entra no rio. Eles setam a visão para o Dragão Ancião. O gato tem GA. Olha o que vai acontecer agora. O Sleazy tá por bot side impedindo que o Mylon consiga chegar nesse choke. É importantíssimo o trabalho que o Sleazy está fazendo, porque a luta em choke point nesse momento, mesmo atrás no jogo, a luta em choke point é muito boa para o time da Ilha das Lendas, é muito forte. O Minerva toma um grab aleatório do Trash, o Trash está sem grab. O Lee Sin tá aqui no mato, certo? O Lee Sin tá aqui no mato, de GA. Eles têm a prioridade do rio. O Baiano fala, dá engage. O Minerva dá o Q na direção do mid e ulta o Lee Sin de Mercury Threads. Eu não sei qual era a intenção dele com esse ultimate. Se ele tentou
tentou de fato o tal Aphelios e o Aphelios deu vendaval e desviou, ou se ele tentou o tal Lee Sin, que ele viu o Lee Sin, queria bustar o Lee Sin para tirar o smite do time adversário. Mas fato é que ele gastou o ultimate dele. O Lee Sin, percebendo que eles estão sem uma das principais ultimates para fight e o Lee Sin de GA, ele dá a cara e ousa dar dano no time inteiro. Eles percebem que ele se engajou, ele se tem Guardian Angel, o Mylon não conseguiu entrar no choke point e eles estão gastando todas as ultimates deles no Lee Sin. Gastaram a ultimate nesse ponto aqui do Minerva, do Baiano e do Brucer no Lee Sin que tem GA. O Mylon estava segurando 3 ou 4 pessoas ali, saiu com a ultimate dele, que era o último engage que restou para eles nesse momento. Saiu com a ultimate para não morrer. Redenção. O Mylon fala, estou fora da luta. Ele vai dar BTP. O Lee Sin low, mas ainda de GA. A Zoe ganha a posição, dá mais poke. A Zoe é muito forte nesse ponto do jogo. Com dragão de fogo, é muito difícil entrar nela, ainda mais sem as ultimates. Eles tentam fazer essa entrada, mas não conseguem. Eles insistem e não conseguem, insistem e não conseguem. O Mylon tá vindo pra luta e eles terminam o Dragão Ancião. Aqui o jogo praticamente acabou. Assim, não tem muito o que fazer. Eles saem, porque eles sabem que eles não podem competir com o Burst Dragão Ancião. Tem o Push Mid, eles têm Baron e Dragão Ancião. Baron, Dragão Ancião e Alma. E aí, aqui vai ser complicado. Porque é o seguinte, eu não acho que eles tinham mais possibilidade de vencer essa partida, mas essa vai ser a play derradeira. Eu acho que aqui a Tunnel Vision já estava muito grande, acho que eles já estavam muito tiltados. E perceba o que vai acontecer. O Mylon está tentando defender a T2 do top. O Mylon está tentando defender a T2 do top. Eles estão tentando puxar o mid para manter o push, para eles não conseguirem puxar as waves, para não conseguirem ganhar o jogo. E aos 38 minutos, os caras com bafinho, o Mylon está tentando contestar a torre do top. Perceba que o Mylon gastou o ultimate dele. O Mylon vê a Zoe e ele gasta o ultimate dele. O Lee Sin provavelmente pegou o Mylon e se colocou na frente, não permitindo com que ele conseguisse fugir. Então a ultimate dele bateu no Lee Sin e ele morreu. Tentando contestar o push de uma torre T2 aos 38 minutos com os caras de Alma, Baron e Dragão Ancião. Aí aqui realmente já não tinha mais muito o que fazer. Com menos 1, o Minerva ainda toma esse grab. O Gragas está puxando o bot. Eles ainda tentam esboçar uma reação, mas aqui já é tarde demais. Beleza, rapaziada? Eu acho que deu muito tempo de vídeo. Eu não sei nem se alguém vai assistir isso aqui. Eu vou editar e vou tentar mandar pro pessoal da Ilha das Lendas. Não sei como é que vai ser isso aqui. Vou tentar editar o máximo possível. Mas eu acho que eu consegui apontar os pontos que eu achei mais importantes dentro da análise prévia que eu fiz aqui. Eu fiz um monte de anotação, tentei falar praticamente todas, mas pra mim, de uma maneira geral, eles deixaram essa Zoe muito free no jogo. Tiveram escolhas ruins de early game que prejudicaram o jogo, mas que não acabaram com o jogo deles. Eles chegaram no mid game naquele placar de 10-5, tendo feito o quarto Dragon, que foi o primeiro deles, numa total condição de vencer o jogo. E a partir dali eles foram tendo sucessivos erros de comunicação que custaram para eles o jogo. Mas assim, noção eles têm, talento todos eles têm, eles são muito bons. Todo mundo sabe do potencial de cada um deles. O Eza já foi o melhor AD Carry, já paguei para ver ele jogar diversos campeonatos. O primeiro campeonato que eu vi o Eza jogar foi na Seven War, naquela IEM São Paulo. Eu estava lá, todo mundo sabia do potencial dele, sabe até hoje. Todo mundo sabe do potencial do Minerva, campeão brasileiro. Todo mundo sabe do potencial do Mylon, o Brucer, campeão brasileiro. O Baiano também muito bom. Talento a gente sabe que eles têm, informação a gente sabe que eles têm, conhecimento a gente sabe que todos eles têm. Eles também não estariam há tanto tempo no cenário, não teriam tanto sucesso e não ganhariam tanto dinheiro com bet também, né? Então eles sabem do jogo. Então assim, basta melhorar esses pequenos pontos. Valeu, rapaziada, já está muito grande o vídeo, vou encerrar por aqui. Vou postar, vou mandar pro pessoal da Ilha das Lendas, tomara que um deles assista,
Como o vídeo vai ficar muito grande, eu não sei se eles vão ter paciência. Mas é isso aí, valeu, tamo junto, hein? Um abraço e é isso.